Senhoras e senhores, estamos diretamente da Batcaverna da OSD Filmes para mais um Papo e Navalha. E hoje é um Papo e Navalha todo especial, é algo que eu já vinha pensando há muito tempo. Hoje nós estamos com todo o nosso povo bruto, a gerência da Dom Pettini, essa galera que me ajuda aí a construir a empresa há muitos anos. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Fábio, que é o nosso gerente mais antigo, está com a gente desde o início, 7 anos, e está nos abandonando agora, o Picareta. Estamos mandando ele embora para o outro lado do mundo. Muito prazer em ter você conosco aqui hoje, Fábio. Valeu, obrigado a todos. Um bom dia primeiro, né? Obrigado pelo convite, Daniel. Valeu. Fábio é o famoso curto e grosso. Temos também o mestre Davi, o barbeiro das estrelas. É um cara, ele tinha tudo para ser jogador de futebol, né? Então, as pernas atrapalharam e ele acabou virando barbeiro. É hoje uma referência aí para todo o sul do Brasil. É um prazer ter você conosco aqui, Davi. O prazer é meu, Dani. Bom dia a todos e obrigado pelo convite aí. Esperamos que seja um ótimo papo. Vai ser, com certeza. O nosso grande Joe Samurai. Opa. Samurai é o cara, né? O cara que iniciou os trabalhos da nossa unidade ali do Criciúma Shopping e hoje está gerenciando a nossa unidade do Angeloni. É um prazer ter você com a gente aqui hoje. Opa, prazer é meu. Novidade para nós aí. Temos também conosco hoje aqui a Aline, que é a nossa gerente de todas as meninas, ela que comanda todas as meninas que fazem todos os nossos atendimentos. A Aline já está com a gente também há mais de 5 anos. É um prazer ter você com a gente aqui hoje, Aline. Prazer é todo meu, Dani. Hoje vai ser um papo bem bacana e é fantástico estar participando, né, desse programa, desse podcast que você tem apresentado aí e mantido papos muito, muito aproveitosos assim, para todo mundo, né? Trazendo assunto, abordando assuntos, superação e vai ser bacana. Show de bola. Gente, lembrando para vocês que o nosso podcast Papo e Navalha, ele tem o patrocínio da barbearia Dom Pettini. A Dom Pettini, ela tem a possibilidade de você fazer assinaturas. Então você paga um valor fixo por mês e você usa à vontade corte de cabelo, barba. Você escolhe lá o modelo que você quer, chama as meninas lá. Nós vamos estar dando todas as orientações para você, tá certo? Você tem a possibilidade de cortar cabelo à vontade a partir de R$ 96,00 por mês. Bom, então chame a gente aí, vamos estar passando para vocês todas essas novidades. E também nós temos o patrocínio da Scolari, uma linha profissional para barbeiros. Então você que tem barbearia, conheça os produtos da Scolari, tem toda uma linha preparada aí para atender você e os seus clientes. Beleza? Gente, vamos lá então, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Vocês que são referência aí para a cidade, para o sul de Santa Catarina, na área de barbearia. E como que vocês enxergam o negócio da barbearia? Como que vocês entraram nesse negócio? Vou começar com o Fábio, que é o mais velhinho aqui. Fábio, como que você enxerga a barbearia e como que você entrou nesse negócio? Então, hoje a barbearia, como todos sabem, a barbearia vem crescendo de uma tal maneira assim que a gente até se assusta, né? Então, na época eu trabalhava como operador de empilhadeira na Librelato, depois fui assistente de transportes. E nesse meio tempo, nós já tínhamos uma amizade já de longo tempo e tu teve me convidando para participar, né, da tua equipe, que estava montando uma equipe nova com vários barbeiros, não aquele modelo tradicional que era um só, tu já estava vindo com 2, né? E aí eu tinha um certo receio que a gente fica naquela zona de conforto, né? Mas vou sair daqui para virar agora comissionado e eu tenho meu salário fixo, o cara fica com um certo medo. Porque a gente tem família, tem filho, então tu sai de um que tá garantido para um que tu não sabe. Mas desde o começo tu apostou em mim, tu confiou tu viu que eu tinha potencial para isso, eu não sabia. Mas eu sabia da minha pessoa, né? O que eu poderia me tornar. Mas no novo a gente fica preocupado. Mas tu sempre confiando, não, cara, vem que vai ser bom, te garanto que tu vai ganhar melhor do que tu ganha aí hoje. E até que eu relutei bastante. Porque a gente fica na dúvida e um certo medo,
Mas conversei com a minha esposa, troquei uma ideia, e ela disse, quem sabe é uma oportunidade a gente tá deixando passar, vamos arriscar. Aí foi onde eu comecei, eu falei, tá, então vou fazer um curso. Aí fiz um curso, tava ali, comecei a gostar, e aí volta e meia tu me pergunta, aí vamos? Eu disse, cara, não sei, aquele receio ainda, aquele medo, nunca batendo no martelo, até que chegou uma vez que eu falei, não, agora vamos de vez, então. Aí foi onde eu pedi para sair do serviço lá, aí pedi para fazer mais um último curso contigo ainda, eu disse, não, então me prova aqui agora, faz um teste comigo na tua barbearia, vê se eu tenho capacidade. E como tu sempre falou, cara, tu sempre tem tu tem condições, eu sei que tu vai se dar bem na barbearia. E hoje, graças a Deus, eu me tornei um barbeiro, né? Como tu falou, 7 anos já na equipe Dom Petin, na família, né? E para mim foi muito gratificante isso, eu cresci muito. A barbearia me trouxe muito retorno, tanto financeiro quanto conhecimento. É que a gente atende vários perfis de clientes, né? Tanto um cliente que trabalha no chão de fábrica, quanto um maior empresário da cidade. Então, tu acaba tendo vários conhecimentos, vários assuntos que tu não tinha. Tu era meio fechado para isso aí, né? E hoje, graças a Dom Petin, a profissão de barbeiro, a gente tem um pouquinho mais de visão do que é o mercado, do que é o mundo aí fora. Show de bola. Falou bastante, Fábio. Fala por nós todos. Davi, o barbeiro das estrelas. E para ti, Davi, como é que foi entrar nesse mercado? Por que a barbearia? Como que você enxerga? Quem são ou foram, né, os teus maiores incentivadores para te estar hoje no mundo da barbearia tendo os resultados que você tem? Então, Dani, tudo começou lá em 2015, 2016. Eu tinha um cunhado que viajava bastante o Brasil. E nos outros estados, outras cidades, já havia esse novo modelo de barbearia, né? Essa barbearia mais gourmetizada, né? Esse novo modelo. E ele me incentivou bastante no começo, dizendo, cara, vai ser um mercado que vai crescer muito. Na época, o seu Elia já tinha lançado a barbearia dele e tal. Ele atendia já os jogadores também, atendia Neymar, Messi. Então, a barbearia já estava crescendo, né? Uhum. Ele me incentivava a fazer curso e tal, para futuramente poder investir no ramo. E eu, como estava terminando o ensino médio, não sabia o que fazer da vida ainda, se eu entrava numa faculdade, se fazia algum curso. Eu optei por fazer o curso de barbeiro para conhecer a profissão, né? No começo eu fiz, me dei bem com a profissão ali, gostei de trabalhar, mas não era aquilo que eu queria continuar para minha vida, né? Eu tinha outro emprego, tudo fichado, né? Mas teve um certo momento que eu pensei, pô, cara, eu tenho um curso, eu tô me dedicando a isso, por que não investir a viver disso, né? Então, daí que eu tive a ideia de ir lá conversar contigo, né? No começo tinha medo, né? De largar o garantido. E, cara, a partir desse dia que eu decidi mudar, comecei a conhecer pessoas novas, né? Cresci profissionalmente, pessoalmente, cresci muito, né? Hoje, graças a Deus, eu atendo os jogadores do Criciúma, que é uma realização para mim, né? Que era o meu foco desde o começo, chegar nesse patamar hoje. Conheço bastante gente, conheço empresários, pessoas. Cara, é uma profissão que o cara conhece muitas pessoas, como o Fábio falou, né? E o dia a dia te traz uma experiência muito, muito legal, né? Vivendo disso. Hoje a barbearia ainda ela pode crescer muito mais do que ela já cresceu, né? É um mercado que não vai parar, né? Vai crescer muito mais ainda. E é muito gratificante isso, fazer parte disso tudo, fazer parte da Dom Petin, que hoje é a barbearia mais reconhecida do sul de Santa Catarina, né? E, cara, é isso. Show de bola. Show de bola. Eu lembro ainda, tem muito, muito claro na minha mente ainda a primeira conversa que a gente teve para você entrar na equipe, né? Davi bem novinho ainda e com os medos naturais, né? De quem vai empreender, né? Vou trocar o meu garantido, né? E aí eu lembro de uma pergunta que eu fiz para ti. Então, qual é a garantia que tu tem? Se tu chegar hoje lá e o teu patrão pode te demitir? Pode. Tá? Então, qual é a garantia que tu tem?
Não existe nada garantido na vida, né? Então a gente tem que correr atrás do que é, planejar e executar sempre. Samurai já está com a gente também há mais de 2 anos, né, Samurai? Entre idas Uns 3 e anos, vindas. né? Uns 3 anos. 3 é mais de 2, né? Então acertei. Né? Samurai, que hoje é o nosso gerente da unidade do Angeloni e que iniciou, né, gerenciando a nossa unidade nova ali do Criciúma Shopping, fez um excelente trabalho e agora está gerenciando a unidade do Angeloni. Para ti, Samurai, como que é esse mercado? Como que tu enxerga, ao contrário do Davi, que praticamente entrou, tinha quanto a idade, Davi? 19. 19 anos. Tu já entrou um pouquinho depois, já tinha algumas experiências anteriores. E como que tu avalia o teu desenvolvimento dentro desse mercado e como que você enxerga aonde tu pode chegar, o crescimento que esse mercado pode trazer para você? Então, eu acho que dos 3 aqui, eu fui o mais aleatório, né? Antes de entrar nesse ramo aí, eu trabalhei na mina, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo em cozinha de pizzaria. Então, a minha realidade era diferente. Era calor, não trabalhava tão bem arrumadinho e o ambiente da barbearia, para mim, era muito... o universo da barbearia, a amizade dos barbeiros, a conversa, isso daí eu não tinha. Era um ambiente de estresse. Então, isso me cativava, entendeu? O lance, como o Davi falou, da segurança é o que mais pegou no início. Mas, não, óbvio, depois que tu entende como funciona o negócio, meu Deus, é show de bola. A gente sabe que o céu é o limite, né? Do nosso salário. Tu abriu a agenda, tu faz. Tu fechou a agenda, então tu tem essa dinâmica com o teu salário. Então, isso pra mim foi surreal. Eu não tinha noção disso. Então, é muito positivo. Eu acho que onde eu quero chegar, eu tô muito satisfeito com o meu resultado hoje. Óbvio que a gente sempre quer mais, mas eu não sei dizer onde eu quero chegar hoje. Eu sei que eu não quero parar aqui. Ótimo. Eu quero mais. Show de bola. E de um outro universo, né? Ou de uma outra perspectiva dentro do negócio, nós temos a Aline. A Aline que comanda toda a parte de atendimento da Dom Pettini, já há bastante tempo com a gente, construindo toda essa ideia de como atender o cliente, de como fazer a recepção. Eu sempre digo para as meninas que todo cliente passa pela mão delas, né? Nem todos os clientes passam na mão do Davi, do Fábio, do Samurai, ou na minha, ou de qualquer barbeiro. Mas o cliente de todos os barbeiros da unidade passam pelas mãos da secretária. E é o primeiro impacto, né? Então a gente sempre cuida muito disso. Para você, Aline, como que você enxerga esse mercado? Tipo, o teu trabalho e o impacto que o teu trabalho, você sabe que ele tem no resultado de toda a empresa e de todos os profissionais. Então, Dani, eu já trabalhava com comércio, né, com atendimento ao público, e eu sei que tudo depende da gente, no atendimento, né? E quando eu comecei a trabalhar na Dom Pettini, quando teve essa ideia, essa oportunidade, né, eu pensei assim, vai vir gente, eu vou agendar e acabou a história, né? E quando eu entrei para esse universo, que é totalmente diferente de um comércio, de tu vender uma roupa, um calçado, eu vi, poxa, a gente tá trabalhando com algo maior ainda, que é a autoestima do masculina, né? Que ele vem ali procurar aumentar a sua autoestima. Então, eu pensei assim, eu preciso acolher esse cliente, eu preciso vender confiança para ele, né? Que não adianta só a gente tem excelentes profissionais, só que eu enxergo dessa forma, a recepção é o coração da barbearia. Então, depende de nós, secretárias, né? Da gente receber aquele cliente, da gente passar confiança para ele, da gente colocar ele como profissional. E nós, secretárias, impactamos nos resultados positivos no final do mês para a barbearia. A gente tem tudo a ver. Porque se eu não me dedicar a ele, se eu não der o meu bom atendimento, ele vai embora, né? Então, assim, a gente tem plena consciência, e é o que eu passo sempre para as meninas. O cliente, ele vem até a porta, então eu não posso deixar ele ir embora.
porque a gente sabe que barbearia tem em cada esquina, né? Tá igual farmácia. Só que o diferencial da Dom Pettini não é só executar um bom serviço, um bom corte, uma boa barba, mas sim ser receptivo ao nosso cliente, ao bom atendimento, a dar atenção. Quem não gosta de atenção, né? Verdade. Quem não gosta de chegar num local e ser muito bem acolhido, bem atendido, né? Ser compreendido, né? Eu sou assim, eu gosto, né? Então, não é diferente com o nosso público ali. Então, o que eu sempre passo para as meninas e que eu sempre faço também é, ele tá ali, eu vou acolher ele, eu vou começar, né? Começa por mim o meu bom atendimento e depois para ele ir pro final, que é sentar na cadeira e ter aquele corte na régua, aquela barba na régua. Show de bola. Bom, a gente sabe que, como a Aline falou, o cliente vem em busca de qualidade, de autoestima, de facilidades, né? Então, o barbeiro, como qualquer prestador de serviço, ele é um facilitador da vida do cliente. Mas quando a gente entra na profissão, a gente também entra, como a Aline falou, eu entrei e imaginava que era uma coisa e aí fui ver que era algo muito maior, né? Creio que isso aconteceu com todos nós, né? A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo o negócio como um todo. E quando a gente está desenvolvendo algo novo, é inevitável acontecer problema, né? Porque, cara, problema faz parte da solução. Como esse podcast, por exemplo. Como agora vocês Algo estarem novo. aqui conversando, e tem alguns aqui um pouquinho nervoso. Eu não diria muito, Tranquilo. mas um pouquinho. Mas Fábio, o Fábio, por ser o cara que está há mais tempo, ele tem algumas histórias bacanas, interessantes, né? Tem um fato, Fábio, de um dia que tu quase quebrou a minha empresa, que foi o dia que tu cortou a orelha de um advogado da cidade, Fábio. Conta pra gente como é que foi. Então, essa história, ela se tornou engraçada depois, né? Porque no momento Agora ali comigo. foi terrível, cara. Teve outra história que aconteceu, mas assim, primeiro eu quero mandar um abraço pros meus clientes, né? Que até agora passaram confiança, me deram essa oportunidade de eu poder hoje chegar onde eu cheguei. Então, tudo isso também é graças a eles que confiaram em mim. E, de fato, esse cliente que eu cortei a orelha dele, ele confiou muito em mim, cara. Foi um dia ele chegou, já era meu cliente e tal. E eu tenho costume de cortar com pente corrido, né? E ele cortava o cabelo só na tesoura. Então, aí um dia, nós conversando e eu trabalhando ali, e sem querer, o cara tem aquele costume já, tu já sabe como é que é, quando tu corta o cabelo, o fio, como é que funciona, né? E nesse dia, eu cortando ali, eu senti algo diferente. Deu um tuque, e eu percebi que voou alguma coisa. Nossa. Eu digo, meu Deus, parei pra olhar, só que a orelha, quando tu corta, ela não sangra na hora, ela leva alguns milésimos de segundos ali, que o teu cérebro já acelerou, alguma coisa de errado tu fez. Aí eu peguei, eu disse, senti algo diferente, parecia que o cabelo dele tava com alguma excesso de pomada num lugar só, mas eu vi que não era, porque ele não usava pomada. E aí eu mesmo assim, daí eu vi que ele deu aquela puxadinha assim, né, sentado aqui assim, daí eu disse, e agora, o que foi? Eu olhei, nada sangrou, só que daí, quando eu ia começar a cortar, eu senti que a bolinha de sangue já virou e vazou pela orelha. Eu disse, cortei a orelha do cara. Aí no que eu fui botar a mão, ele, não bota a mão, pega um papelzinho aí, estanca ali. Aí eu fui ali, só que a orelha demora, né, cara, ela fica sangrando e ela não estanca assim com facilidade. Aí pegamos aquele salzinho que tem lá pra tentar, e o sal umedecia tudo, o sangue passava por cima, e eu digo, meu Deus, aí o nervosismo já bateu. Mas beleza, eu disse assim, perdi o cliente, né? E aí o que me veio na cabeça? Eu disse, cara, o cara é advogado. Eu digo, cortei a orelha do cara, acho que agora deu bretes. Ele vai processar a barbearia. Cara. Mas ele era um cara muito gente boa, muito querido, me assim, entendeu pra caramba e passou, aí consegui estancar, fui lá, comprei um band-aid, terminou o corte, ele disse, não, pode continuar, cara, isso acontece, é acidente de trabalho. Eu disse, cara, mas cortar a orelha pra mim não é acidente de trabalho, cara. Isso já tinha acontecido comigo outra vez, por isso que eu fiquei nervoso, já tinha acontecido com outro cliente, mas daí não chegou nesse ponto de saltar um pedacinho de carne, né? E só deu uma picadinha assim. E aí eu disse, pela segunda vez, agora a próxima vai ser a metade da orelha.
Aí eu peguei, estanquei, mas ele foi embora. Só que diz ele pra mim, o engraçado foi depois, né, cara? Que eu pensei, pô, o cara não vai retornar mais. Eles perdi o cliente, se ele não reclamar com o Daniel não processar a empresa, é melhor pra mim, mas eu sei que o cliente a gente vai perder, né, cara? Aí, quando eu vejo no outro mês ele entrando pela porta, eu disse, pá, daí já me bateu o nervosismo, né? Que eu disse, pô, cortei a orelha do cara, o cara voltou, será que tá comigo? Tava comigo. Ele disse, ó, voltei, cara. Eu disse, bah, cara, não acredito, eu achei que não ia voltar mais. E assim, todo cliente que senta na cadeira, quando tu já acertou o corte dele, ele virou teu cliente, é normal tu perguntar pra ele, daí, vamos fazer o mesmo? Quer mudar? Como é que tá? Daí ele falou, não, cara, vamos fazer o mesmo, só que hoje tu não precisa tirar nada da orelha. Aí aquele se tornou engraçado, pô, mas eu tava nervoso na hora, cara, que quando ele falou isso, me acalmou, cara. Eu disse, bah, beleza, o cara levou na esportiva, ele conseguiu me entender. Imagina, na hora eu fiquei muito nervoso. E até hoje ele continua sendo meu cliente da casa, né? Agora, como eu saí, vai acabar escolhendo outro. Mas sempre cortou comigo, um cara super gente boa, muito queridão mesmo. Então, e aí no mesmo dia que eu cortei a orelha dele, ele falou que tinha esquecido, né, que tinha cortado a orelha. E nele saindo da barbearia, um amigo dele convidou, ó, vamos tomar uma cervejinha. E ele foi, ele contou pra mim no corte da volta. Aí ele falou que, pai, fui, cara, eu tinha esquecido. Aí chegou lá, eu senti um negocinho quente correr pela orelha aqui, um pouco na camiseta pingando sangue. Eu digo, pá, cara, não acredito. Ele disse, não, mas de boa. Aí tive que levantar, daí fui embora. Então essa aí é a história que ela é triste Deus e alegre ao mesmo tempo. Um abração aí, Dr. Paulo Bacila. Paulo Bacila, esse é o cara. Um homem que quase ficou sem orelha por conta do Fábio. E Davi, tu tens alguma história mirabolante aí da barbearia ou não, Davi? Cara, tem uma história meio parecida com a do Flávio. Fábio. Do Fábio. Do Fábio. Tudo é barbeiro. Uma vez eu tava cortando o cabelo de uma criança tinha uns 13, 14 anos. E mesma coisa, corte tradicional e tal. Daí eu fui usar a tesoura dentada, né? Pertinho aqui da orelha. Daí, cara, deu aquela travadinha. Eu olhei ali, não tinha nada. Aquela mesma história, demora um pouquinho pra sangrar, né? Daí, não, tranquilo. E a criança não deu nenhum... Não levou susto, nada, não deu nada. Já tava anestesiado. Levou alguns segundos, começou aquele sanguinho, né? Daí, cara, era a primeira vez que tinha acontecido isso comigo. Era num sábado, movimento. A barbearia é socada de gente, o pessoal lá na rua esperando pra cortar. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? O nervosismo bateu, tentei pegar o papel ali pra estancar e não estanca de jeito nenhum a orelha. Tu é louco. Lugarzinho pra ter sangue. E, cara, não parava de sair sangue. Daí os pais da criança já ao redor, todo mundo da barbearia olhando o que tava acontecendo, o pessoal na rua passando o que tava acontecendo. Eu, meu Deus, o que eu faço agora? Não parava de sair sangue. Nervoso, não botei luva pra estancar, nada. Daí os pais da criança, pra me deixar mais tranquilo, chegaram do meu lado. Ah, cara, o pior é que ele tem uma doença transmissível. Daí eu já tava nervoso. Pra ficar mais calmo. Agora aliviar o estresse. Já era, né? Enfim, fiquei ali um tempão estancando ali o sangue. Os pais deles foram lá comprar um band-aid e tal. No final, né, pedi desculpa pra criança, pros pais da criança. Não, cara, me desculpa, não vou cobrar o corte, isso aí não pode acontecer, né? Eles também, como o teu cliente fala, isso acontece e tal. Eu, não, cara, isso não pode acontecer. E eles entenderam normalmente, não, imagina, desculpa, a gente que pede desculpa pelo transtorno, mês que vem a gente volta. E tá, não, fiquei mais aliviado, né, porque os pais entenderam tudo, a situação, aceitaram as desculpas, fechou. Isso era no sábado, nem comentei nada com o Dani, né, porque, vou deixar pra comentar segunda, né, cara. Não quero estragar o final de semana do Dani. Cara, segunda-feira de manhã, abro o Instagram, tem uma foto minha, com um círculo na minha cabeça assim, ó. Tinha uma foto minha no Instagram do Nações, a mulher bateu o print, circulou minha cabeça e fez um textão, cara, e postou.
esse cara aqui, não sei o que, barari, barará, cortou a orelha do meu filho, não sei o que. Traíra. Na hora ela aceitou minhas desculpas, mas depois foi lá, circulou minha cabeça lá e postou no Instagram. Então, essa foi a história engraçada aí. Cuidem das suas orelhas. Eu não vou nem perguntar pro Samurai, que ele deve ter decepado umas 4 orelhas com uma espada dele. Eu tava pensando nisso agora, mas eu não decepei umas as orelhas, mas eu já tive essa experiência e aí não é legal. Não é legal. E foi com uma criança também. Ela mexeu a cabeça bem na hora. Cara, eu fiquei uns 3 meses traumatizado pra fazer pente de corrida em criança. Mas Trava, né? é delicado, é uma tesoura grande. Depois daquele dia, eu nunca mais trabalhei com pente de corrida em pente pequenininho. Sempre peguei pente grande. Porque daí tu protege bastante aqui, né? Uhum. Mas olha, foi traumatizado. Então, Samurai, é aquela história que foi fazer o pezinho aqui e a máquina veio aqui na sobrancelha. Eu fiz um risco na sobrancelha. E é nosso amigo, né? É o Luan. Fui fazer o pezinho do Luan e dei uma maquinadinha na sobrancelha dele. Eu achei que ele tinha pedido um risquinho na sobrancelha de MC. Ficou monocelha, só sobrou uma. Foi só metade. Isso daí foi hilário. Vida de barbeiro não é fácil. Essa aí nós não sabia, cara. Não sabia? Não, essa aí tem coisa que eu tô descobrindo agora. Eu atendi ele bem no começo que eu fui pro Nações. Mas eu não conhecia ele, né? Depois de um tempo, aconteceu a situação, mas eu achei que era uma pessoa aleatória, mas nunca mais voltou esse. Aí jogando bola um dia, ele, tu lembra de mim, não? Se não sei, cara. Só aquele cara que aquela vez tu foi fazer aqui e tu acabou tirando a metade da minha sobrancelha. Mas foi bem no início, né? O início. Não, o início é complicado. E Aline, tu que tá lá vendo tudo o que acontece na barbearia, Aline. O que tu já viu de mais diferente? Olha, Dani, teria umas historinhas para contar. Já presenciei o barbeiro também, algo muito engraçado, assim. Mas para mim, assim, que eu achei mais, não vou dizer engraçado, mas até eu tive que me meter no meio, foi de 2 clientes. Tinha um barbeiro que estava atendendo uma criança e ele estava com um cabelinho maior e a mãe tinha dito assim, tu faz tal corte, não quero que corte muito e tal, preservar aqui e tal, só as pontinhas. Ela assim, eu vou sair. Ela saiu. E daí o menino falou outra coisa. Não, eu quero que passe a máquina, que faça assim, assim. E daí o barbeiro ficou meio... E agora, o que a gente faz? E fez o que o menino queria. Não, é eu que mando, eu quero assim o meu cabelo. Eu quero assim. Ele fez. Daqui a pouco veio a mãe. Aí olhou, ficou mexendo. Não, mas eu não pedi assim. E agora? Como é que a gente vai arrumar isso aqui? Só que tinha ficado um corte, lógico, excelente. E daí já tava na hora, porque já tinha dado o tempo ali, né? Geralmente a gente faz o corte em 30 e tal, lava, já tava indo pro lavatório. Não, vamos trocar esse corte então. Então a gente vai fazer aquele outro. E o cliente, né, que já era o próximo, também tava com o filho, já ficou na porta. Já tinha passado uns 5 minutos ali que ele ia no cinema, enfim. E daí ele ficou me olhando e a mulher notou que ele, vai fazer de novo, porque ela... Tipo, que ficou nervosa, porque ela queria um corte, o filho queria outro, e o barbeiro ali no meio, e eu também. E daí, os dois começaram a bater boca. Clientes? Os 2 clientes. A mulher, que tava com uma criança ali, que queria que fizesse mais um corte, né, e provavelmente ia demorar mais vamos botar mais uns 20 minutos, e ia atrasar o outro, que era preferência, queria também com o mesmo barbeiro. E eu fiquei no meio dos 2, Dani. E ele me olhava, isso não pode, ela quer 2 cortes, e ela assim, eu tô pagando, eu vou querer 2 cortes, eu quero outro, eu vou sair daqui, tu espera, tu vai chegar a tua vez. E os 2 começaram a discutir, meu Deus, eu não sabia se eu ria, se eu acalmava eles, e daí eu, não, calma gente, vai dar tudo certo então. Aí eu fui pro senhor, né, que seria o próximo, o filho dele, e eu disse, olha, eu vou lhe servir um café, vamos sentar ali, fui arredando ele, sentei ele no sofá, vai dar tudo certo, é rapidinho, e também para poder deixar o espaço ali pro barbeiro, que ele ficou meio, ai, agora, né? E daí, enfim, naquele momento foi engraçado, né? Um pouco engraçado, porque eu nunca tinha visto isso, né? Nesses quase 5 anos ali na Dom Pettini, não tinha visto isso ainda. Então, naquele momento foi muito engraçado, assim, nunca percebi 2 clientes se discutindo, porque queria, é a vez do outro e tal. Enfim, naquele momento, assim, foi muito engraçado. Show de bola. Coisas que acontecem na barbearia, né? Gente, um ponto importante que eu queria ressaltar com vocês é o seguinte, a gente vive hoje
num mundo em que o Instagram ou as redes sociais, elas são muito importantes para a gente se projetar, né? E estar mostrando o trabalho, ser conhecido e acabar tendo um resultado um pouco mais rápido. Mas existem perfis de pessoas que não se utilizam também desses, vamos dizer, dessas ferramentas, né? Para alcançarem os resultados. É importante, é fundamental, que é importante a gente sabe, mas o que é mais importante? Você ter de fato um plano para chegar no seu objetivo ou tem que ter esse caminho já traçado? E eu falo isso porque eu tenho alguns casos aqui, por exemplo, Fábio é um cara que tem alto resultado e nada de rede social, né? Claro que ele é um cara que já tem 7 anos de experiência e já tem uma carteira formada e tudo mais. Mas a grande questão, é possível se chegar a esse resultado nos dias de hoje sem uma rede social? Davi, que é um cara muito atuante, conta pra gente. Cara, acho que eu também não sou especialista nisso para falar, mas Tu é o mais blogueirinho da Tu usa Dompettini. a que mais eu muito, uso né? bastante Instagram, né? Eu ainda acho que eu deveria usar mais, eu me cobro muito para usar mais, né? Para aparecer mais. Mas o teu resultado, eu acho que a gente tem um exemplo, o Fábio, né? Que está 7 anos na casa, é o cara que mais produz na Dompettini e não tem Instagram, né? Então isso eu acho que é uma questão que depende muito de cada barbeiro, perfil de barbeiro, né? E, assim como tem bastante gente que hoje usa muito o Instagram, produz conteúdo, tá todo dia ali nos stories e não tem resultado, né? Então acho que isso é um conjunto, né? Tem que unir as duas coisas, né? A questão de produção e a questão de tu aparecer mais nas mídias sociais. Então acho que isso depende muito do barbeiro, depende muito do perfil, né? E acho que é isso. Show. Samurai, eu vou fazer essa pergunta porque vocês são hoje pessoas que lideram equipes e que de fato vocês estão ali, além de vocês serem o barbeiro, de estar entendendo todo o contexto da barbearia, o que incomoda, o que é bacana para vocês, mas vocês estão ouvindo isso também dos seus liderados, né? Hoje lidera ali 5, 6 pessoas. O que mais incomoda o barbeiro hoje na barbearia? Ou qual é a maior reclamação que a gente ouve do profissional? Uma reclamação do profissional. O barbeiro hoje, o barbeiro ele vem naquela pegada de trabalhar muitas horas, né? Muito tempo em pé. Eu acho que o que eu mais vejo é isso hoje. Carga horária. Não é bem o nosso caso, né? A gente mudou bastante isso, né? Uhum. Mas no início era, né? Sim. No início era. Eu acho que é isso, é a carga horária que o pessoal questiona mais, assim. Sim. É o que eu vejo melhor. De fato, o barbeiro, na maioria das vezes, ele expõe aí de 10 a 12 horas por dia, né? O início, né? O início o cara tá construindo até construir uma carteira e É. tal. Né? Mas em muitos casos ele vai fazer isso quase que a vida toda, né, Fábio? Cara, eu hoje, depois de tempo na barbearia, no começo era assim, quando nós tínhamos uma carga bem, como tu falou, 12 horas por dia, a gente via muita reclamação disso. O cara para o dia inteiro aqui. Hoje eu já não vejo mais esse tipo de reclamação. Hoje o que eu vejo ali que pega, às vezes que o barbeiro fica, tipo assim, fala, questiona e reclama um pouco, eu acho que é o comprometimento do cliente ali em questão do que marca o horário e não cancela. Também. O barbeiro tá ali para trabalhar e ele ganha cada vez que ele trabalha, ele não tem salário fixo, então ele tá contando com o salário do que quem paga a nós, os nossos clientes. Sim. Aí o cara vai lá, marca um horário e não cancela, o cara fica esperando, a agenda dele fica fechada esperando o cliente, ele deixa de atender, porque às vezes chega um cara que quer cortar com ele, só que ele não tem mais horário. Uhum. E aí isso acaba deixando os barbeiros meio que, cara, podia estar trabalhando agora, no fim o cara não cancelou. Claro, tem vários, como é que eu vou te explicar? Coisas que acontecem. Às vezes o cliente não cancelou por motivo de que, sofreu um acidente, deu um negócio que chamar ele urgente, a cabeça dele vai focar naquilo que ele
que chamaram ele de emergência. Ele acaba esquecendo do compromisso dele. Mas tem cliente que esquece por esquecer mesmo. Pô, cara, eu sabia que tinha alguma coisa e não fui. Uhum. Então, aí eu acho que nesse tipo, eu acho que os barbeiros acabam... Claro que nem todo cliente explica pra gente, ó, eu não vim porque isso, eu não vim porque aquilo. Não, simplesmente, cara, esqueci. Aí isso acaba aí trazendo não digo irritação, mas um desconforto pro barbeiro, porque ele deixou de faturar. Né? E às vezes ele tá ali trabalhando porque ele precisa bater uma meta, precisa atingir um objetivo, e o cliente do nada não vem, não diz assim, ó, pode me desmarcar porque bota outro lugar que eu não vou conseguir chegar. Assim como tem vários clientes que avisam, né? Mas o que acaba irritando, que eu percebi nesses últimos tempos, é esse tipo de cliente, que às vezes esquece, marca o horário, às vezes distraído, esquece de que tem esse compromisso e acaba deixando o barbeiro parado, às vezes um dia de movimento, né? E o barbeiro acaba deixando de faturar, de alcançar o objetivo dele, que às vezes está ali correndo para bater uma meta e o cliente deixa a gente na mão. Então, eu acho que esse é um dos motivos que tem atrapalhado bastante a nossa profissão ali. Certo. Davi? Então, Dani, realmente, questão de atrasos e cliente faltando é um motivo que incomoda bastante os barbeiros, né? Porém, incomoda ali na hora e depois passa, né? Mas a questão da profissão mesmo de barbeiro, o que mais a barbeirada aí anda reclamando, é questão de carga horária muito extensa, né? 12, já conheci barbeiros que trabalham 15 horas por dia, né? Reclamam muito disso. E finais de semana, né? Sábado, domingo, daí não tem tempo pra família, não tem tempo pra filho, né? Esposa, enfim. Essa é uma das reclamações que eu ouço mais da barbeirada aí, da minha equipe. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um método que a gente pode revolucionar isso, né? Hoje o barbeiro de alta produção, ele não precisa mais trabalhar 12, 13, 15 horas por dia. Sábado, domingo, né? Eu, quando entrei na Dom Pettini, acho que nem tu sabe disso, mas lá no São Luís a gente trabalhava sábado, né? Segunda, 12 horas por dia, todos os dias. E eu sempre tive o foco de, cara, um dia eu vou organizar minha agenda para mim trabalhar menos. Eu creio que eu posso fazer isso. Não levou 1 ano, não levou 2, né? Eu acho que depois de uns 4 anos a gente gerindo a carteira de cliente, a gente conseguiu, né? Hoje eu e o Fábio, a gente consegue trabalhar de segunda a sexta, coisa que nenhum outro barbeiro, não conheço outro barbeiro que faça isso aqui na cidade, né? Mantendo o alto desempenho, né? O alto faturamento. Então, hoje é uma coisa que a gente consegue fazer normalmente, né? Que quando a gente comenta com outras pessoas, outros barbeiros, cara, para eles é novidade isso, né? Porque sempre foi daquele jeito. Barbeiro folga domingo e segunda, e de terça a sábado, cara, é 12 horas por dia, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue diminuir a carga horária, mantendo o alto desempenho de produtividade na barbearia, né? Certo. Mas essa possibilidade de trabalhar de segunda a sexta, ela existe para vocês dois porque vocês são gerente? Ou qualquer um da equipe, dependendo do resultado, pode chegar igual? Cara, dependendo do resultado, se o cara mantiver o desempenho, a alta produção, qualquer um pode alcançar isso. Hoje a gente tem, por exemplo, lá no Nações, eu tenho 2 barbeiros lá que tem um trabalho de segunda a sábado e tem um outro que trabalha de terça a sábado, né? Mantendo as horas ali, 10 horas, 12 horas por dia. E no Angelone também, acho que... no Angelone tinha né? um que não trabalhava, daí tinha outro que já não queria mais trabalhar no sábado, só que acabou saindo antes. E tem um lá que já bate meta 6 meses e já pediu para ele não trabalhar mais domingo. Então ele vai começar... É como a gente fez no começo, né? Isso, a gente tinha aquele certo medo de parar um dia e não atingir a meta, né? Então o que a gente tinha que fazer? Puxar os nossos clientes para os dias que nós estávamos trabalhando para nós poder folgar. Então é o que eles estão fazendo agora. Eles vêm trabalhando tipo assim, de segunda a segunda. Pega um dia por folga ali, às vezes por semana. Se eles parar de repente, eles têm aquele medo de o cliente acabar não vindo e eles não atingir a meta. Porque a gente tem aquele objetivo que é de tendo uma alta produção, tem direito de folgar. Voltou a não bater de novo a meta,
ele tem que voltar a trabalhar de novo no sábado e domingo. Então, eles não querem perder isso. Então, eles começam o quê? Fecha um dia. Ah, eu trabalhava domingo, já não trabalho mais. Ah, eu trabalhava sábado até as 9, então agora eu trabalho só até as 3. Daqui a pouco eu trabalho só até meio-dia. Daqui a pouco fecha o sábado, porque os clientes já estão conseguindo atingir durante a semana. O cliente, ele se adequa à tua agenda, né? Uhum. Então, acho que isso é possível a qualquer barbeiro. Claro que não é fácil, não é de uma hora para outra, questão de 6 meses, 1 ano. Mas é só programar direitinho, ensinar o cliente os horários que tu vai atender, e é isso. Tá, mas esse tem que trabalhar sábado e domingo, ele é uma convenção ajustada com vocês ou ele é obrigado mesmo a trabalhar? Como que funciona isso? Como que vocês organizam as agendas? É até importante falar que esse sábado e domingo é um no mês, né? Quem escutar assim achar Isso, que é todo domingo, né? Importante frisar isso. Mas como foi a pergunta mesmo? Eu falasse pro Davi e eu não prestei atenção. O tem que trabalhar, porque os barbeiros são autônomos, eles têm autonomia para ajustar a agenda deles. Final de semana é muito bom, né? A barbeirada, ela faz questão de trabalhar no final de semana. Principalmente o domingo, que a comissão é maior, né? Uhum. Então, na verdade, ali a gente o pessoal quer trabalhar, briga para trabalhar, né? É mais ou menos esse daí o raciocínio. Uhum. Certo. Porque assim, como nós já conversamos antes, o barbeiro ele tem autonomia para fazer a agenda dele. Ele não quer trabalhar, mas ele quer ganhar dinheiro, né? Claro, óbvio que se desse para ganhar dinheiro sem trabalhar, a gente preferia, né? Eu acho que eu ia trabalhar ainda, mas tudo bem. Mas então, o que acontece é que o barbeiro, de fato, ele tem autonomia para construir o salário que ele quer. E aí existe uma estratégia para isso, para ele chegar num ponto do que vocês vivem hoje. Quantas horas em média vocês trabalham hoje? Dia de semana eu tô fazendo 10, 9 a 10, e sábado eu tô trabalhando até meio-dia. Tá. Davi? Eu tô de segunda a sexta, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Tá. O Fábio trabalhava nessa média também? Tava trabalhando em média 8 horas. 8, 8 e meia. 8, às vezes 7 e meia, 7 horas. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Miserável. O Fábio, ele é o cara que eu tenho os relatórios, né? E aí eu olho a média de ocupação de agenda do profissional, né? O Fábio, ele superava a agenda dele. Ocupação de agenda do Fábio, 110%. Porque ele acaba fazendo encaixes e aí supera o tempo de agenda. Aline, na tua condição ali de estar coordenando todo o time, você está analisando todos esses aspectos que a gente está falando aqui. Qual o percentual hoje de clientes da Dom Pettini que agendam e não vêm e não avisam? Então, Dani, é baixo, tá? Porque a gente faz um trabalho em cima disso, né? Uhum. Eu com as meninas, a gente sempre tá lembrando um dia antes do horário deles. Tem alguns clientes que a gente já, como eles são recorrentes à casa, né? Vem direto toda semana. Então, a gente também faz o trabalho no dia, de 1 hora, 2 horas antes do horário dele chegar, a gente tá avisando, passando para lembrar que seu horário é daqui 1 hora, né? Então, a gente mantém muita comunicação com o cliente. É feito isso nas 3 unidades. Então, com isso, a gente consegue baixar o percentual de faltas, né? De cancelamento sem avisar. E também, assim, a gente põe muito eles no compromisso, né? A gente já sempre procura, olha, você está sendo agendado, mas, por gentileza, avisar caso não consiga chegar. Então, muitos dos nossos clientes, eles já têm essa consciência, eles têm consciência que o profissional que está atendendo eles, principalmente os que já são recorrentes, que têm preferência, né? Então, eles sabem que eles ganham pelo atendimento, né? Só querendo abordar ali o tema que o Fábio falou. Então, assim, com base nesse trabalho que nós fazemos todos os dias, né? Cada menina é responsável pelo seu dia, a gente consegue diminuir para quase zero, assim, tipo, a falta deles, né? É óbvio, né? Tem aqueles clientes que são mais novos e que daí eles não têm ainda uma consciência, assim, né? Que, pô, marquei, mas se der eu vou, se não der eu não vou. Então, é muito raro isso, né? Geralmente eles já avisam
ou às vezes a gente manda mensagem, eles não respondem e depois, consegui ver só agora, tive um imprevisto, né? Mas a gente, assim, como que a gente encara isso? Não levamos, cancelou, eu não quero mais ele na agenda, eu não vou marcar mais, ou o profissional diz não marca mais ele para mim, não, a gente faz um trabalho, a gente entende que a vida, principalmente do homem, é muito corrida, então às vezes acontece imprevisto, e daí a gente tenta reagendá-lo para outro dia, né, ou para mais tarde, é sempre esse trabalho que a gente faz. Certo, ótimo. E de outro lado, para vocês que lideram as equipes, como que acontece... O profissional às vezes atrasa também um cliente, porque às vezes se um cliente chega um pouquinho atrasado também, tem aquele profissional que ele já tem uma dinâmica de atendimento que ele consegue arrumar a agenda, né? Mas tem profissional que às vezes ele já está no limite do tempo. Se o cliente atrasa um pouquinho, ele já atrasa o próximo também. Existe uma reclamação do cliente caso o barbeiro atrase também? Então, Dani, geralmente a gente não atrasa, né? Às vezes, para quem vai ouvir isso, ou até outras barbearias, vão achar assim, pô, é impossível. Não, a gente trabalha muito rigorosamente em cima do tempo, né? Geralmente o nosso cliente chega no horário certo ali, ou ele chega um pouquinho antes, ele já tá lá acomodado no sofá, tomando o cafezinho dele, e o barbeiro já está ciente que o cliente dele tá ali aguardando. E assim, os nossos profissionais, eles cuidam muito disso, né? Eles eles estudam muito a agenda deles, eles têm acesso à agenda deles, né? Então eles sabem o tempo que eles podem levar com cada cliente, né? Geralmente eles têm aquele cliente que gosta de trocar uma resenha, que sabe que a agenda um cabelo, mas também gosta de passar a maquininha na barba, coisa rápida. Então, os nossos profissionais, eles cuidam muito disso. Assim, não vou dizer que não aconteça, né? Pode acontecer, às vezes a gente tá com um pessoalzinho novo, né? E daí os meninos levam um pouquinho mais de tempo, mas a gente sempre tá se comunicando com o cliente, ele entende e, assim, jamais eles, no próximo eu vou chegar atrasado porque o cara me atrasou 5 minutos, né? A gente vai lá, a gente explica e, graças a Deus, assim, os nossos clientes, eles compreendem muito isso, né? Então, a gente consegue conciliar muito bem em questões de atraso. E no caso do cliente chegar atrasado, né? Às vezes o barbeiro já tá acostumado, já sabe o tipo de corte dele e tal, e daí ainda consegue atender, né? Ou a gente também dá uma trabalhada na agenda, dá uma trocada, o outro cliente já chegou, então atende o próximo e o que chegou atrasado aguarda para ser atendido na sequência. A gente sempre trabalha dessa maneira, dessa forma. Muito bem. Gente, para vocês que são barbeiros e que construíram essa história de sucesso que hoje vocês têm, né? Se vocês pudessem alterar algum comportamento, algum fato que vocês fizeram no início da carreira para turbinar o crescimento, o que seria? Já pensaram sobre isso? O que você teria mudado se você, com a cabeça que você tem hoje? O que você fez no passado que você faria diferente, que você entende que teria acelerado o seu processo? Nesse ramo? No ramo. Então, voltando ao ponto ali do Instagram ali, que o pessoal comentou que eu não sou de Instagram, eu não faço mesmo, né? Até cheguei a montar postei umas fotinhas, porque o pessoal, cara, tem que botar, tu tem que postar, tu tem que mostrar pros teus clientes teu trabalho. Não é que eu não aceito, é que eu não tenho essa visão. Eu sei que funciona, mas eu não vou atrás, entendeu? Só que eu sei que, vamos supor, se eu e o Davi entrar na barbearia hoje, nós dois do zero, eu sem Instagram e ele com Instagram, ele vai ter a capacidade de aumentar muito mais rápido o crescimento dele do que eu. Eu tenho uma clientela hoje assim, mas o Fábio tem um monte sem Instagram e hoje, porque como o Daniel falou, eu tenho anos de casa, eu tô 7 anos na casa, o pessoal já me conhece, sempre me vejam ali. Então, por mais que o cliente seja novo ou só cortou com um tipo de barbeiro, ele sempre me viu lá. É o que a gente até pede para os barbeiros novos que entram, cara, evita ficar escondido, evita ficar lá atrás, porque o cliente, ele chega na casa e ele te vê, pô, aquele guri é novo. No próximo mês ele vê de novo, aquele guri é novo, mas tá ali. E aí, quando o barbeiro dele não puder atender ele já tem, pô, aquele cara tá sempre aí. Eu vou fazer um teste com ele. Se o cara tá sempre escondido, quando aparece, o cara, não, isso eu não vou querer porque eu não vou, é novato, não sei como é que ele corta, mas já tá na casa há 3, 6 meses. Então, assim, eu acho importante o Instagram. Pra mim, não. Eu não consigo, entendeu? Postar propaganda minha ou chamar cliente. Eu sou muito do tete a tete, né? Ganhar o cliente na conversa, porque
uma coisa que eu aprendi contigo, Dani, foi o quê? Além de nós saber cortar, que a gente sabe, é o teu atendimento com o cliente. E isso tu faz com que o cliente fica contigo. Agora, se tu vai ali, quantos que já passaram pela Dom Pettini? O cara cortava pra caramba, tinha um degradê ali que todo mundo invejava, só que o atendimento dele era péssimo, cara. Não conversava com o cliente, não oferecia nada. E o cliente percebe isso, né? Porque assim, às vezes a gente tá ali trabalhando e não percebe que na nossa frente tem um espelho, que nós já estamos acostumados. Só que o cliente, ele tá ali, vendo a TV dele e ele tá te observando pelo espelho. Então ele tá vendo tudo que tu anda fazendo. O teu semblante, se tu faz uma cara de desprezo, se tu faz uma cara de nojo, se tu faz... Então ele tá te observando e com aquilo ali ele tá te lendo. Da próxima vez, se tu não soube transparecer pra ele uma coisa boa, ele não corta mais contigo. E às vezes o cara não entende, pô, porque o cara não... Eu fiz um corte tão bom. Cara, é o teu atendimento. Nós temos ali um barbeiro na Dom Pettini que é um cara, pô, corta pra caramba, é gente boa. Só que ele tem essa cara fechada. Então, e ele cortava bem. Só que é da natureza dele. Igual eu, quando eu entrei na Dom Pettini, ou quando vinha profissionais novos, todo mundo achava que eu era brabão. Pô, o Fábio é... Mas depois que já trabalhava comigo um tempo, me falava, cara, não sabia que tu era gente boa, que parece que essa tua cara é de brabo aí. Então é da pessoa, entendeu? Então era dele. Daí uma vez eu chamei ele e falei, cara, tu corta bem, tu é um baita barbeiro, tu é um baita profissional. Só que eu acho que tu tem que mudar o teu atendimento, cara. Puxa assunto, cara. Tu não precisa tu falar a tua história. Né? A gente aprendeu uma vez, acho que o seu Elias também comentou, que tu pergunta pro cliente, o cliente vai te responder. Entendeu? Não tu querer falar da tua vida pessoal ou do teu problema. Não. Ah, claro, um dia que você já tiver intimidade com o cliente, já estão, certo, vários tempos ali, vocês trocam conversas, não tem problema nenhum. Agora, assim, de começo, o cara vai querer contar a história dele pro cliente. O cliente, às vezes, não tá nem ali para escutar. Então, o que eu falo? Cara, conversa mais com o cliente. Conversa, puxa assunto com ele, que time ele torce, onde ele trabalha, tudo, tá ligado? E ele vai começar a desenrolar contigo. E ele foi melhorando, cara. Daí, esse tempo pra cá agora, a gente percebeu que ele aumentou de produção. E aí eu comecei a perceber nele que ele tava diferente no atender. Ele tava mais pra cima, ele tava mais alegre, ele conversava, ele brincava, ele ria. E automaticamente, sem que a gente perceba, o cliente começa a ver uma coisa boa na gente. E hoje, daí, esse tempo atrás, antes de eu encerrar a minha parte ali, eu chamei ele, eu falei, cara, o que tu tá achando do teu movimento? Não, tá bom, melhorou e tal. Tu percebeu algo de novo em ti? Ele, não, sim, eu percebi que eu disponibilizei mais a agenda, né, tô vindo trabalhar na minha folga e tal. Eu digo, tá, e além disso, isso também contribuiu. Não temos que ver, né? Não tem que ver que isso te ajudou. Mas além disso, daí ele ficou meio parado pensando assim, ó, tu percebeu no teu atendimento? Que às vezes o cara não percebe, é o teu automático, né? E aí, assim, cara, o teu atendimento mudou, tu tá mais alegre, tu tá mais pra cima, tu transparece alegria pro cliente, tu puxa assunto. Então, isso, cara, com certeza fez com que o teu atendimento melhorasse e os clientes retornassem mais pra tua cadeira. Então, é o que a gente preza, né, cara? Então, assim, ó, eu voltando ao assunto ali, se o Instagram ou as mídias sociais podem bombar a tua carteira, com certeza, né? Como eu falei, se entrar nós dois agora, o Davi vai subir muito mais rápido que eu. Porque eu vou ficar naquela, não, os caras vão me conhecendo, vão me indicando para outro. Mas o Davi, por postar o trabalho dele, por divulgar, os caras que estão nessa hoje em dia, Instagram, todo mundo tem, né, cara? Uhum. Quero testar um cortezinho novo, olha o Instagram do Davi, pô, cheio de corte legal, olha o meu Instagram, não tem nada. Não, eu vou cortar com o Davi. Então, com certeza, essas mídias, essas redes sociais aí, vão alavancar muito mais rápido do que uma pessoa do meu tipo. A nossa diferença é que a gente trabalha numa rede, né? A rede faz esse serviço por nós. Sim. Claro que o Davi, ele dá um up, né? Mas o cara botar um negócio do zero e depender dele, daí sim. Se ele não trabalhar isso muito bem... Verdade. Daí não... Se o cara vai montar uma barbearia e não posto nada, cara, eu vou levar anos pra aquecer uma coisa que eu poderia aquecer rapidinho. A gente tem todo um trabalho por trás. Uma marca. Uma marca e tal. E esse é o nosso diferencial também. Hoje eu converso muito com donos de barbearia, de vez em quando o pessoal está me chamando, e uma reclamação que eles fazem muito é o seguinte: porque o barbeiro fica lá dentro da barbearia, não chama um cliente. E aí eu digo, cara, se fosse para o barbeiro estar chamando o cliente, ele abria dele, não estava trabalhando contigo.
ele topa vir trabalhar contigo porque a responsabilidade de trazer o cliente para dentro da barbearia é do dono, é da marca. Um barbeiro parceiro, ele não tem essa obrigação. Ele pode fazer isso e turbinar? Pode. E tá tudo certo. Agora, não é obrigação dele. A obrigação dele, ele tá lá, seguir os processos que a barbearia determinou para ele seguir, e a barbearia tem que entregar o resultado para ele. Esse é o papel, né? Então, a colocação do Samurai, ela é perfeita. E para ti, Samurai, o que tu faria de diferente? O que tu aprendeu nesse período de barbearia que tu faz hoje, que tu percebe que te traz resultado? Como tu te moldou para ter o resultado que tu tem? Então, eu não me considero ter um tempo muito grande na profissão. Mas né? tem resultado. Mas tem resultado, graças a Deus. Eu entrei ali numa fase bem delicada, né? Que foi ali o início da pandemia e tal. Então, naquele processo ali, eu oscilei bastante psicologicamente, pelo fato de eu voltar mais uma vez e sair do garantido, né? Fechado e tal, para ganhar por comissão. Mas, óbvio que depois que tu entende como funciona, tudo faz sentido. Mas o início ali eu oscilei bastante. Tanto é que eu fiquei 3 meses fora da Dom Pettini, né? Mas eu acho que se eu tivesse focado, se eu tivesse enxergado o que eu enxergo hoje, eu teria subido muito mais rápido e tal. Mas é válido, processo. tudo é experiência. Mas é mais ou menos esse raciocínio aí. Show. Davi, o que tu aplica hoje que tu não aplicava no começo e que tu, se pudesse voltar no tempo, mudaria? Cara, eu acho que é a questão de rede social mesmo, né? No começo eu não postava muita coisa também. Eu sempre fui meio desligado a isso, questão de postar o meu trabalho. Hoje eu ainda não... Eu me cobro muito, como eu falei antes, eu me cobro muito para postar mais. Eu creio que estou muito abaixo, eu tenho que postar mais. Tenho clientes que trabalham com marketing digital e me cobram isso bastante, fazem proposta para mim trabalhar com eles e tal. Mas, cara, eu sou meio preguiçoso para isso. Por mais que eu ainda todos os dias posto alguma coisa e tal. Mas eu acho que se fosse para fazer alguma coisa diferente, seria isso. Mostrar o meu trabalho desde o começo, né, criar conteúdo. Eu acho que isso alavanca bastante a carreira profissional, né? É aquele negócio, quem não é visto não é lembrado, né? Então, acho que eu faria isso antes. E com mais frequência e com conteúdo mais visionado para o cliente ou para o barbeiro. Depende do perfil do barbeiro, né? Se ele quer chegar a vender um curso para barbeiro ou ele quer captar clientes, né? Então, o cara pode definir onde o cara quer chegar, o foco, né? Então, eu acho que eu teria feito isso antes. Certo. E, Aline, nesses anos que você está dentro do mercado, né, de barbearia, você percebe alguma mudança de mercado na postura dos barbeiros? Como que você, do seu ponto de vista, assim, consegue enxergar o crescimento como um todo, se é que houve esse crescimento, do profissional em si mesmo, né? Se ele tem mais consciência do papel dele, porque, querendo ou não, a gente, como está desenvolvendo o mercado, você vai aprendendo. Então, um cara que entra hoje na barbearia, ele entra com muito mais conteúdo do que a gente entrou, no meu caso, 22 anos atrás, 7 anos, 5, ou o que seja. Mas esse cara que ele chega hoje, ele chega numa condição conhecendo melhor o papel dele? Eu não entendi, corta. Vamos de novo. Como que você enxerga hoje, do teu ponto de vista, né? Chega um barbeiro novo que entra na tua casa lá. Você percebe que ele tem um conhecimento maior do papel que ele deve executar? Tipo, qual é o meu papel? A gente já teve casos de profissionais que chegavam e não tinham a noção, por exemplo, de que chegar no horário, estar disponível para o cliente no horário era importante, né? Às vezes o cara saía para passear no shopping, tinha um cliente na agenda e você tinha que sair correndo atrás do profissional porque o profissional esqueceu que tinha um cliente na agenda. Esse papel hoje ele está mais claro? O profissional barbeiro ele está mais consciente do papel dele?
Tá sim, Dani. A gente também tem um trabalho, né? A gente combina com a nossa equipe, o nosso gerente, né? Eles têm plena consciência de que o que tem que ser feito. Tem cliente naquele momento, ele já fica postos ali para atender, né? Se ele tem cliente no início do dia ali, né? Assim, vamos supor, abriu o shopping às 10 horas o barbeiro já tem cliente. Então, ele sabe que ele tem que estar ali a postos pelo menos 10 minutos antes, né? Então, assim, a nossa equipe, ela é muito responsável quanto a isso. E os caras novos que vão chegando, eles também se adaptam a isso, né? Porque é explicado, né? E a gente passa a importância de que o profissional tem que estar já ali disponível, né? O cliente chega, ele quer ser atendido. Se ele marcou às 10, ele quer ser atendido às 10, né? Então, não é 10h05, ou se chegou antes, o profissional já está ali, é bom antes, mas nunca passando do tempo. Isso é uma coisa que a gente cuida muito, né? E que não temos problemas em nenhuma das 3 unidades, né? A gente consegue alinhar. E também tem sempre um diálogo, né? Se acontece um imprevisto, que ninguém tá né, a escape disso, então já é comunicado, a gente já entra em contato com o cliente, explica a situação, né, e remarca, né, enfim, a gente tenta fazer da melhor forma possível para não cometer nenhum erro, né, eu acho isso, nós trabalhamos com bom atendimento e com horários, né, se o horário já é agendado, então é para aquele momento ele chegar e ser atendido, né, não é por ordem de chegada, né, não tem horário certo. É uma coisa mais organizada, né? Então, a gente tem que manter a linha. Perfeito. No caso dos barbeiros, tipo, hoje a gente tem uma gama de produtos. Por exemplo, nós temos aqui patrocinando a gente a Scolari, que é uma marca aqui da nossa região, que tem toda uma linha voltada para o barbeiro, né? Hoje a gente tem uma gama de produtos diferente de algum tempo atrás, que entregam soluções para o nosso trabalho, né? Nós temos, por exemplo, para uma linha profissional, né? Não é um produto que a gente vende para o cliente, mas é um insumo, né? Por exemplo, o shaving gel que a gente vai usar para fazer uma barba, por exemplo, para retirar o pelo e tal, que já vai preparando toda a pele. Mas nós temos produtos também que a gente vende para o cliente. Você está ali no dia a dia, você percebe o cliente precisa de um shampoo, precisa de uma pomada. Qual a importância das vendas hoje na composição do ganho do barbeiro? É importante para o barbeiro vender? É importante você dar a dica certa para o cliente, para você demonstrar a sua autoridade, que você conhece do assunto, e além de você monetizar essa venda, mas você ser visto, percebido pelo cliente como um profissional preparado não só no corte de cabelo, mas que entende todo o contexto do que ele precisa para estar entregando algo melhor para ele. A venda hoje para vocês, quando vocês estão lá atuando, vocês estão com essa visão de que, poxa, não basta eu cortar bem o cabelo do cara, eu vou ter que entregar uma solução para ele entender e aplicar para ele a melhor pomada, indicar o melhor shampoo, se ele está com uma caspa, se ele está com uma queda, se ele quer um penteado com uma pegada mais retrô, com um pouco de brilho, um pouco mais seco. É algo que vocês se preocupam também para além do corte? Sem dúvida, né? A gente, além de solucionar muitas das vezes o problema de um cliente, que muitas vezes não sabe, né? Tem cliente que tem um cabelo fino e que usa uma pomada efeito brilho, que vai deixar ele com aparência de aspecto de menos cabelo, né? Menos fio. Então, menos fio. Então, sem dúvida. E para nós também, né? Para remuneração, né? É uma coisa que ajuda bastante. E a partir do momento que tu vende um produto que o cliente gosta, que resolve o problema dele, a chance de fidelizar esse cliente é grande. Então, para nós é muito bom. Eu acho que o mais importante, no meu ponto de vista, mais importante que a venda é tu identificar o problema do cliente. Pô, o cara precisa de uma pomada, tá, mas como você falou ali, vai indicar uma pomada mas o cara gosta de brilho, o cara tem pouco cabelo. Tu como profissional tem que dizer, cara, eu sei que tu gosta, é legal, tudo, só que é o seguinte, pro teu tipo de cabelo tá fino, tu vai botar uma pomada com brilho, vai dar um aspecto de cabelo mais fino ainda, vai abrir mais ainda o que tu não gosta. Sim. No caso que é
vai aparecer mais o couro cabeludo. Então, nesse caso, incentivar ele, cara, eu te sugiro uma pomada em pó, que dá volume, uma pomada efeito seco, né, que dá um aspecto de que tem mais cabelo, né? Então, acho que mais importante que a venda, que, claro, a venda para nós é bom demais, para o barbeiro em si, comissionado, mas não só tu querer vender para o cliente para ganhar o teu, é tu identificar o problema dele, solucionar o problema dele, que tu vai estar vendendo todo mês para ele. Perfeito. Entendeu? Acho que isso aí que é o foco que nós temos que ter. Isso é só um ponto, né? Teve, por exemplo, acho que faz uns 15 dias, uma menina foi lá raspar o cabelo, fez uma texturização aqui na nuca, e indicaram para ela uma pomada em pó, em uma outra barbearia. Ela raspa o cabelo. Isso não faz sentido nenhum. Nada. Ela passa uma 4 na cabeça, não faz sentido nenhum. Então, são várias situações. Então, quando tu explica isso daí para um cliente, tu soluciona um problema dele, tu ganha o cliente. E para nós também é muito bom. A ideia não é vender por vender, é entregar uma solução, resolver um problema do cliente. Eu nem consigo oferecer uma coisa que eu não consigo, não é da minha ainda. Davi? Então, essa questão, né? Solucionar o problema do cliente. Muitas vezes o cliente não percebe que ele está com o cabelo fino, de um mês para o outro ele afina um pouco mais, por várias questões. Pode ser por estresse, alguma coisa assim. Né? Então o cliente não percebe. Ou uma alopécia, caspa. Então o barbeiro está ali para solucionar esse problema dele, né? Então ninguém melhor entende mais de cabelo do que o barbeiro que está atendendo o cliente, né? Então, todo mês tem cliente que a gente corta toda semana, a gente sabe, esse mês deu uma afinada. A gente oferece o shampoo para queda, fortalecimento, né? Então, isso além da remuneração que é bem boa, traz mais credibilidade para o barbeiro e o barbeiro ganha a confiança do cliente mais ainda, né? Que se tu vai lá e soluciona esse problema, o cliente nunca mais vai querer trocar de barbeiro, né? Então, é isso. Tá. Então, para um barbeiro ter sucesso, não basta ele saber cortar bem cabelo. Porque tem cara que corta bem cabelo, segundo vocês me disseram, e que não voa na profissão porque o atendimento é ruim. Então, ele tem que cortar bem, atender bem, e ele tem que estudar também soluções para o cliente que ele vai estar entregando com produtos ou indicação, cara, esse tipo de situação aqui tu deve procurar um dermato, né? Então, muito bacana essas observações de vocês. Às vezes até o tipo de corte, né, cara? Porque às vezes o cara vem, tem um redemoinho para um lado, mas ele quer jogar o cabelo pro outro. Cara, o cabelo dele sempre vai dar problema para ele. E aí ele não entende porque ele não consegue arrumar aquilo ali. Aí o barbeiro, como conhece, sabe o problema, cara, o ideal pra ti é pentear pro outro lado, que vai te ajudar, o redemoinho vai ajudar o teu... E eles vão lá, nunca tinha pensado nisso. E faz o corte, eles gostam, pronto. E um cara que a vida toda corta cabelo, né? E nunca nenhum profissional se dignou a dizer pra ele, cara, tu soluciona esse problema aqui não com um corte, mas mudando o jeito de pentear o teu cabelo pra favorecer e dar o resultado que você quer. As meninas também vendem produtos, Aline? Vendemos, sim. Então, a gente também tem uma percepção, né, daquele cliente que chega ali, às vezes dá pra gente trocar uma ideia e às vezes na conversa a gente sempre mostra, né, que nós também vendemos soluções, né, não é só produto, é solução para o cliente. E daí a gente também consegue fazer a venda, né, com base na conversa, em saber o que ele precisa de fato, né, para barba, né, às vezes o cara chega lá com a barba meia com caspinha e tal, né, e eu apresento o meu produto para ele, né, então a gente também faz esse tipo de trabalho, né, nós também temos o curso, né, nós estudamos sobre os produtos e com base na nossa conversa, a gente não está ali de fato atendendo, né, como os barbeiros têm aquela conexão, né, aquele toque no cabelo, na barba, mas com base a gente consegue perceber, né, um pouco e também com base na conversa a gente consegue entender o que o meu cliente precisa, então com isso a gente consegue indicar o produto certo para ele, né? Certo mesmo que vai resolver, não é só a venda em si, né? Mas sim a solução para o problema dele. Bacana. Então, hoje a barbearia ela vai muito além de cortar cabelo, né? Eu sempre às vezes brinco que cortar cabelo é a parte mais fácil da barbearia, né?
Mas, de fato, aquele cliente que ele está na cadeira, aquele dinheiro já está no bolso do barbeiro, né? Mas com o serviço, com o atendimento, com todo esse trabalho de hoje, a gente garante o mês que vem. Porque a vida do barbeiro, ela se resume em empilhar cliente, né? Porque é um cliente recorrente. É diferente do cara que vende uma casa, por exemplo. Você vai vender a casa para o cliente, vai vender outra casa para ele? Provavelmente não. Você vai ter que buscar um cliente novo. No caso do barbeiro, você acaba mantendo uma regularidade do cliente, que é a volta sempre do cliente de forma constante, ou todo mês, ou toda semana, conforme o perfil do cliente. Agora, esse cliente hoje, né, a gente estava falando aqui do papel do profissional e também do papel da marca. Aline, um percentual hoje de clientes que acessam a tua unidade sem preferência por profissional, tipo, o cara que de fato ele vem pela marca, né? Pode ser qualquer profissional, ou pode ser 2 ou 3 profissionais. Existe esse perfil, que é o cara que ele não tem o barbeiro específico. Ele confia na casa como um todo ou de forma parcial. Existe esse perfil? E se ele existe, tu consegue mensurar para a gente? É 10%, é 20%, é 30%? O que você diz para nós? Então, Dani, acredito que seja uns 30%. A gente tem bastante cliente que vem pela marca, né? E confiam, né, em qualquer cadeira que ele for cair, para ele tá ótimo, porque ele sabe que vai receber um bom corte, uma boa barba, né? Então, eu acredito que um 30%. A gente tem clientes que é da marca Dom Pettini, né? Não é de fato vamos supor, de quem está aqui, do Davi, do Samurai ou do Fábio, né? São da Dom Pettini. Para ele, o importante é estar ali, estar naquela cadeira com massagem, né? Ou se não consegue no Nações, a gente consegue encaminhar para outra unidade, a gente faz esse trabalho também. Então, acredito que 30% dos nossos clientes, para ele, o importante é estar dentro da Dom Pettini, né? E qualquer cadeira que ele for cair, com qualquer barbeiro, ele sabe que vai estar em boas mãos. Certo. E para vocês, como barbeiros, como que a gente enxerga isso, né? Aquele cliente que... Porque eu percebo também que tem cliente que é o seguinte, eu queria cortar com o Daniel, vamos supor. Mas o Daniel não tem horário. Não, então de boa, pode ser o Davi, pode ser o Fábio, pode ser o Samurai, pode ser o Alemão. Entende? Existe também o cliente que ele tem uma preferência por um profissional, mas ele tem uma segunda, uma terceira opção. E às vezes essa preferência ela não é por uma questão técnica, né? Cortar bem qualquer um corta, mas eu tenho uma conexão melhor, aquilo que o Fábio estava falando ainda há pouco. Mais com determinado barbeiro de determinado assunto, né? Acho que tem disso também, né? Eu acho que isso... Davi filtra o jogador. Porque ele já tem essa cara de boleiro, né? Mas o que eu digo é... E para vocês, tipo, quando tem um cliente que vem sempre com você e aí não tinha horário com você e ele vem e senta na cadeira do teu parceiro do lado, existe alguma animosidade quanto a isso? É tranquilo? Como que você lida com isso na sua cabeça? No próximo corte a gente fala que o anterior cortou errado. Né? Cara, tira daí. Como a gente tá ali à frente da equipe e tal, eu faço questão, tá? Eu confesso que ao longo do tempo na profissão eu mudei bastante meu ponto de visão. No início, meu Deus do céu, eu tirava um cliente meu, mas hoje as coisas acontecem tão tranquilo, tão automático assim, que eu faço questão, na verdade. Eu não vejo que eu tô perdendo, entendeu? O que é meu é meu. Então eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu até fico feliz. Óbvio que tem sempre aquele cliente que tem mais intimidade, né? Sabe que não vai. Mas se fosse também, pra mim é bem tranquilo. Pelo menos pra mim é. O Daniel me conhece e eu sempre fui aquele de não me importar, né? Não é porque eu não quero atender meu cliente. Não, cara. Eu prezo pelo meu cliente e eu tenho um carinho por ele imenso. Só que às vezes ele quer um horário que eu não consigo. Então, o que acontece? Cara, eu tenho um cara pra te indicar aqui. E aí, dá uma solução pra ele. Sim, eu dou uma solução. Porque assim, cara, tu não consegue comigo agora. Se tu precisa cortar. Se tu não cortar aqui, tu vai cortar onde? Ele vai correr. Algum lugar, vai procurar.
Então eu sempre digo pra ele, cara, eu não consigo, mas eu tenho um barbeiro que pode atender agora. O cara é bom, o cara é um baita profissional, corta bem. Tu vai gostar do corte dele também. Já fica uma opção pra ti. O dia que tu não conseguir comigo, já tem essa pessoa. E aí, quanto a isso, eu sempre levo, cara, pro lado bíblico, né? Eu penso na lei da semeadura. O que tu planta, tu colhe. Então, cara, Deus nunca tem deixado me faltar cliente por eu ter passado o cliente pros outros. Eu sempre, pode fazer com ele que tu vai... E nunca fiquei sem cliente, cara. Deus me abençoou, porque eu não era aquela coisa assim, ó... Eu até não queria comentar, mas tinha um caso de um barbeiro ali que ele fazia o quê? Ele pegava o cliente dele, porque ele não podia atender, ele passava para um barbeiro que tu sabia que tinha uma qualidade inferior que a tua. Um perfil diferente de corte Isso. dele. Aí tu sabia que o cara não ia cortar do jeito que tu corta. Mas por quê? O medo de ele perder o cliente pro barbeiro do lado, perder o cliente para outro barbeiro que fosse igual a ele ou que fosse melhor, ele passava para um que ele sabia que não ia fazer o mesmo estilo que ele. E o cara, no mês seguinte, ia retornar para a cadeira dele de novo. Né? E já aconteceu, já passou o barbeiro por ali. Só que eu penso diferente, porque eu penso assim, pô, cara, se o meu barbeiro gosta do meu trabalho... Porque tu acabou dando uma opção claro, por que eu sacana vou... pro teu cliente. Sim, por que eu vou botar um cara... Só que o cliente não sabe que ele é sacana. Sim. O cliente pensa que ele tá passando um profissional bom. E aí... Não que o profissional seja ruim. Não é. É que são perfis diferentes. Aí ele tá achando que o barbeiro dele tá indicando ele com um perfil parecido com o dele. Só que daí não. Pro barbeiro já tá passando um perfil diferente, justamente para ele não conseguir conquistar o cliente dele. O barbeiro vai ser ruim. Com certeza. certeza. Não vai entregar o que ele quer. Não vai entregar o que ele quer. Aí o cara vai voltar pra cadeira dele. Só que daí eu vejo uma barreira, sabe? Tipo assim, ele tá prejudicando o cliente dele, cara. Uhum. Porque, pô, eu vou fazer o meu cliente sair insatisfeito só pro mês seguinte voltar comigo? Não, cara. Eu quero que o meu cliente saia satisfeito com o trabalho também. Porque ele tenha a confiança de vir na Dolpetini, porque sabe que é uma casa boa, sabe que os barbeiros são todos qualificados, mas tem perfis diferentes. Um gosta mais arredondado, o outro mais quadradinho, o outro leva o degradê mais em cima. Não só questões técnicas, né? Também de Isso, atendimento. de né? atendimento. Então, aí o que acontece? Eu vou ferrar com o meu cliente, tá? Passar um cara que eu sei que não tem o meu perfil, só para me garantir no mês seguinte ele voltar comigo, cara. Então eu sempre pensei, e eu ensinei pros barbeiros que eu liderava ali, e até hoje eu falo, cara, não tenha medo de passar cliente, cara. Independente. Uma coisa, tu tem que aprender, se tu passou o teu cliente pro profissional do lado, que tem um perfil igual o teu, e o teu barbeiro o teu cliente gostou do serviço dele e não voltou mais pra tua cadeira, o que tu tem que analisar? Tu não tem que analisar que o cara roubou o teu cliente. Porque o cliente não é teu, o cliente é da casa, Dom Petini. Já, o primeiro passo já é aí. O cliente não foi tu que botou ali. É como o Daniel falou no começo, a casa trabalha para botar cliente na nossa cadeira. Então o cliente é da casa. Acaba que ele consegue pegar mais afinidade com um tal barbeiro e acaba ficando ali. Então, se o cliente não voltou mais para tua cadeira porque o teu amigo, que tem o mesmo perfil que o teu, fez um trabalho melhor, pô, o que eu não fiz que fez com que o meu cliente não retornasse à minha cadeira? Pô, eu acho que o atendimento do meu amigo foi mais top. Pô, eu acho que o corte dele, o degradê dele ficou mais legal. Então eu vou me aperfeiçoar para chegar no nível do cara. Para mim não ter mais esse risco. Não que eu não quero perder, porque eu também quero fazer um trabalho tão bom quanto o do meu parceiro, do meu amigo. Entendeu? Agora o medo de perder, isso aí eu não... Graças a Deus nunca tive e sempre isso me fez bem. De fato, até hoje eu tenho uma carteira boa de cliente, né? Porque eu sempre que eu passei meus clientes, eu sempre procurei passar por um cara que seja igual a eu ou melhor. Então, quando há essa indicação, Davi, segundo a tua visão, quando tu indica um cliente teu para um parceiro, tu analisa o perfil, porque existe então uma diferença de perfil de corte de profissional para profissional. Né? Eu já recebi clientes que alguns barbeiros aí indicaram para mim, dizendo, vai lá e corta com o Daniel, que ele é o que faz corte cabelo de tiozinho. Que é aquele corte mais clássico, perfil só mais tesoura e tal. Então, quando você indica uma solução para o teu cliente, você leva em consideração, não é que o cara sabe cortar ou não sabe, é bom ou não é bom. É que tem cara que
tem uma especialidade melhor em um perfil de corte. E aí, quando tu apresenta uma solução para o teu cliente, tu leva isso em consideração também. Exatamente. Muitas das vezes eu levo em consideração o perfil do barbeiro, né? Questão de atendimento, porque muitas das vezes a técnica, a gente consegue igualar a técnica do teu parceiro do lado, consegue fazer um corte igual ou parecido, que o cliente vai ficar satisfeito. Porém, às vezes o atendimento do teu parceiro do lado não é o mesmo que o teu. O teu papo não é o mesmo que o dele, entendeu? Não vai conectar com o exatamente, a conexão, né? Então, muitas das vezes eu levo mais em consideração isso, o perfil do barbeiro, do que tecnicamente, né? Então... Por exemplo, um senhor maduro com um gurizão, né? Que tem um papo mais infantil, por exemplo. É uma... Não dá, não outra coisa, dá pra entregar, ele vai entregar o serviço legal, só que não vai ter aquela conexão necessária, né? Outra coisa que a gente analisa, que a gente cuida desse detalhe, é o que é? É tu não ferrar com o teu parceiro, com o teu amigo. Porque vamos supor, vou passar pra um cara que não tem o mesmo perfil que eu tô ferrando com o trabalho dele, tá ligado? Pô, porque o meu cliente vai e não vai gostar. Então o meu cliente nunca mais volta pra cadeira dele. Então eu tenho que pensar, além de eu pensar no meu cliente, às vezes o barbeiro pensa, pô, o Fábio não passa cliente pra mim. Ah, o fulano nunca passou cliente meu. É porque o cliente o cliente dele não tem o mesmo teu perfil. Então, para ele não ferrar contigo também, ele acaba passando para um cara que tem o mesmo perfil, que vai fazer com que o cliente permaneça na casa. E nesse modo, o cliente, o dia que precisar, corta só com o Davi, não conseguiu. O Davi indicou o Samurai. Pô, agora tem 2. Ah, mas o Samurai também não consegue mais, ficou cheio, preciso cortar com outro. O Samurai vai indicar outro. O cara não vai ter medo. Porque, pô, o Davi indicou, aquele lá também indicou, então esse que indicar também tem certeza que vai ser bom. Então essa indicação, uma indicação de má fé ou equivocada, ela prejudica a marca, o barbeiro que indicou e o barbeiro indicado. E o cliente. Com certeza. Não é bom para ninguém. Então... Poxa, essa visão ela é muito bacana, né? Porque ela traz a visão de que a gente está pensando sempre no melhor para o cliente, né? E, de fato, se um outro profissional dentro da casa capta um cliente que ele vinha comigo, não é o meu caso, por óbvio que eu faço questão de passar porque eu estou querendo me aposentar, né, cara? Mas... esse cliente ficando dentro da casa, ele ajuda a bater as metas global, por exemplo. Então, é importante para qualquer profissional dentro da casa que tenha do lado um cara competente de alta produção, porque aquilo facilita a bater as metas da casa e, por conseguinte, botar mais dinheiro no bolso de todo mundo. Essa é a visão? É isso. Exatamente. O importante é o cliente ficar dentro da casa, né? Uma que a casa entrega clientes novos todo mês, né? É absurdo, né? Então, sem cliente, tu não fica. Vamos supor, tu passa um, aí tu pega 2. Né? A gente não tem essa dificuldade também. Então, não tem o porquê ter esse medo. Certo. Aline, aparece muito cliente novo todos os meses ou todos os dias? Como é que funciona? Sim, Dani, aparece sim. Até porque a gente está localizado num ponto, assim, muito bom, né? A gente está dentro de um shopping, né? No caso da unidade do Angelone, está dentro de um mercado. Então, tem um fluxo muito alto, né? Então, assim, todos os dias vem cliente. Estamos perto de hotéis também, né? Então, tem épocas que vem muito viajante de fora. E daí, eles vão aonde se concentra dentro do shopping ou do mercado, né? E daí, passam, vejam a barbearia. Pô, tem tudo aqui. Né? Então, assim, a gente atende um fluxo também muito alto de clientes novos, né? E a gente percebe isso no pegar contato, a gente vê que é de fora, então a gente coloca muito cliente novo, e daí vem em cima aquele trabalho para a gente conseguir fazer com que esse cliente novo vire recorrente da casa, né? Para a gente segurar ele ali. Certo. Numa casa igual vocês trabalham, né? A Aline está colocando aqui essa quantidade nova de clientes que chegam na casa. Em média, quanto tempo um profissional novo... Vamos imaginar o seguinte cenário. Um barbeiro que ele, por exemplo, ele não é da cidade, ele não conhece ninguém aqui, portanto, ele não tem ninguém para trazer com ele de cliente. Se ele entrar na unidade de vocês com a orientação e os processos que vocês têm lá para executar, se ele seguir esses processos, em quanto tempo ele consegue ser um barbeiro de alta performance? Alta performance, a gente vai entender um profissional que esteja fazendo aí acima de 300 serviços no mês, para ele tirar um valor para ele
limpo, né? Para o barbeiro acima de R$3.500, R$4.000. Em quanto tempo um cara que entende e aplica o modelo de vocês, ele chega nesse patamar? Cara, tem um exemplo, eu não vou citar nomes, né? No Criciúma Shopping. O cara tá no segundo mês, ele fez 200 serviços, entendeu? Quando o cara entende que o processo funciona, não tem. Eu acredito que o quê? No máximo, uns 3 meses, 4 meses. Se o cara fizer do jeito que a gente já passou, que a gente é prova disso, né? Uhum. Não tem como não dar certo. Eu chuto uns 4 meses. Na Show. teoria, o Criciúma Shopping é a casa mais nova, né? Uhum. Então agora botar num Angelino da vida, que tem um fluxo absurdo, Nações da vida, meu Deus. Davi. Então, cara, a gente tem um exemplo lá no Nações do Matias, né? Uhum. É um cara que chegou em começo de dezembro, né? De outra cidade, Sim. né? Ele chegou meados de novembro, o dezembro foi o primeiro mês cheio Mês dele. cheio, né? Então, é um cara que tinha trabalhado numa barbearia em Criciúma, ficou um mês ali, não deu certo, e foi pro Nações. É um cara que extremamente produtivo, expõe a agenda bastante, né? Hoje ele tá com a gente aí desde dezembro, e é um cara de alta produtividade, que segue os processos da casa, né? Uhum. Entendeu como funciona, e desde o primeiro mês ele não baixou de 250, 300 serviços, né? Então o barbeiro que entra, entende o processo e segue, ele leva aí de 3 a 6 meses para ser um cara de alta produtividade. Muito bom. É isso, Fábio? Eu sou um cara mais seguro, né? Eu sei que Fábio é mais funciona. cético. Eu sei que funciona e a gente tem prova disso, né? Barbeiros que entraram com 3 meses batendo meta não pararam mais. Barbeiros com 4, 5. Mas todo barbeiro que entra na casa ali, que eu sempre converso com cada um particular, depois que o Daniel contrata, tenho uma conversa com ele, explico o processo. Eu sempre digo pra eles, cara, eu vou um pouquinho mais longe. Eu digo assim, cara, em 6 meses, de 6 meses a 1 ano, mas é que eu me baseio num ponto que eu já vou explicar pra vocês. Eu digo assim, cara, se tu focar, pode ser que aconteça antes. Eu digo, pode ser que aconteça. Se tu focar, seguir o processo, tiver as qualidades certinho, que eu digo que é um bom atendimento, né? Bom relacionamento com os amigos, com os clientes, disponibilidade de agenda, não um cara que quer folgar já. Ah, não gosta de trabalhar sábado, já vem sábado o cara amarrado. Ah, não gosta de trabalhar domingo, aí vem o domingo já emburrado. Eu digo um cara que, como a gente falou, que segue os processos certinho, que tem esses pontos aí. Eu digo pra ele, cara, de 6 meses pra frente, a 1 ano, tu já tá com um salário já top. De 3.500 a 5.000. Tá? Dá pra te fazer. Mas aí, o que eu gosto de explicar pra eles? Cara, hoje, se tu for pegar numa empresa hoje, chão de fábrica, quanto tu sai ganhando? Uma empresa que te pague bem, R$2.000. Uhum. Tá? Eu tô chutando alto, tá? Hoje, tu começou do zero, hoje tu vai pegar numa empresa R$2.000, uma empresa de chão de fábrica. Em quanto tempo tu vai levar trabalhando nessa empresa para atingir um salário de 3.000? Cara, no mínimo, eu vou chutar, ele vai ter que ficar uns 2 anos para dizer que ele vai ganhar 500 pila de aumento por ano. Se ele for um cara muito proativo. Se ele for um né? cara muito bom. Então, Ainda tá. é por isso que eu tô chutando Uma alto. vida inteira e não chega a isso. Então eu digo para ele assim, cara, tu entra numa empresa hoje, daqui 2 anos, tá? Se tu for um cara bom, que tu vai ter um salário de 3.000. Na barbearia tu entra hoje, em 1 ano, tu já tem um salarão, cara. Um salário top pra caramba. Então, por isso que eu digo pra ele, se tu focar... Por que eu gosto de falar 6 meses? Porque se ele consegue antes, cara, olha como é que... Porque ele vai pensar assim, ó, pô, 6 meses... Aí eu falo, pô, 6 meses a 1 ano, pô, mas é 12 meses, né? Mas se ele trazer o mercado hoje, pô, mas se eu fosse uma empresa, chão de fábrica, eu pegasse uma empresa que fosse trabalhar em algum setor, eu não ia entrar com um salário desse. E eu não ia atingir esse salário nesse tempo. Então é isso que eu faço eles pensar. Cara, tu atingiria? Não, cara. Só se tu fosse formado em alguma coisa para te atingir rápido assim. Mesmo assim ia ser difícil. Aqui não. Em pouco tempo tu já consegue ter um salário de um gerente que tá 10, 15 anos no mercado. De um gerente que gerencia uma empresa que tá 5 a 10 anos para ganhar o que tu ganha hoje, cara. Porque nós temos um salário top. Entendeu? De pessoas que trabalharam, pagaram faculdade 5 anos, 6 anos, para poder ter uma formação, para atingir um salário que a gente consegue em 1 ano, Uhum. né?
Se a gente for parar pra analisar isso, é surreal, cara. Um cara investiu pra caramba, investiu muito menos. Um cara investiu pra caramba numa faculdade, num curso superior, pra ganhar daqui a 5 anos, ele vai ganhar o quê? 3... Dependendo, tem faculdade que os caras saem para ganhar 1,5 kg, Então, 2, entrar eu já de tenho trainee. clientes ali que se formaram, trabalhavam R$ 1.800 formado, administração. Eu tenho um cliente ali que ele era formado em direito, trabalha em direito. Cara, eu entrei numa, como é que se fala? Numa advocacia? Ou É isso, numa pessoa que já tem um escritório para... Ele entra como advogado, mas ele é tipo um ajudante. O estagiário ganha 1.800 pila, cara. Eu falei, pô, um cara estudou 5 anos pagando para poder ter um salário de 1.800. Daqui quanto tempo que ele vai poder ganhar o que os altos advogados ganham, né? E os nossos não, cara. Em questão de 1 ano, se eles parar para analisar, pô, 1 ano é rápido, né, cara? Para mim tá ganhando já 4, 5 mil. Claro, se ele focar. Teve barbeiro que entrou ali, queria crescer tranquilo, para ele 2.000 tava bom, 2.200 tava bom, e eram os ritmos dele ali e pronto, tava contente. E tu diz 1 ano para ele criar uma cartela de cliente ou para ele bater uma meta? Não. Criar uma cartela já. E ele já tem esse salário, entendeu? Não ter o salário só um mês depois baixar, sim. Não. É ele dali para frente, 6 meses dali para frente, o salário dele não baixa de 3.500, cara. E ali é como ele falou, aí é como a gente falou aquele assunto. Tu faz o teu salário. Pô, se eu quero chegar a um ponto e ganhar mais, eu vou abrir mais a minha agenda. Né? Agora eu quero focar, quero parar mais no final de semana. Tu sabe que, apesar de tu trazer os teus clientes, mas tu vai regredir 1 dia, 2. Então é 1 dia, 2 que tu deixa de ganhar. Então, querendo ou não, tu regride um pouco o teu salário. Certo. Davi, já bateu uma meta de 300 serviços em 15 dias trabalhados, Davi? Já. Então, assim, ó, hoje, um barbeiro de alta performance, que é o caso de vocês aqui. Então, vocês estão ganhando ali o salário de vocês e, tipo, cara, mês que vem eu vou ter uma conta extra aqui de R$1.500, R$2.000. Vocês conseguem prever e organizar, abrindo mais essa agenda de forma intencional e de fato alcançar esse faturamento maior? Ou não? Não, o meu cliente é esse aqui, independente de em quanto tempo eu vou abrir a agenda, é isso aqui que eu vou atender. Ou dá para prever e executar um crescimento de um mês para o outro dessa forma? Dá, né? Dá? Dá, né? Os barbeiros hoje trabalham com escala, né? Sim. Então, por exemplo, hoje o Fábio, a gente trabalha 8 horas por dia, 9. A gente tem uma conta a pagar que precisa de entrar mais grana no mês que vem. A gente pode abrir a nossa agenda, atender mais clientes e, consequentemente, faturar mais, né? Vocês têm autonomia para isso. Exatamente. A gente fez uma conta um dia, né? 1 horinha a mais por dia, quando se dava no final do mês. Acho que foi uns 60, 70, uma coisa assim, isso. né? 70 serviços, né? Uhum. A gente já tinha feito uma conta dessa. Então, é possível. Mas esses barbeiros que entram no começo, que é o cara que vai expor mais agenda, eles trabalham 12 direto ou há uma alternância? Essa semana pega mais tarde, só à tarde. Existe essas possibilidades? Como que funciona? Cara, lá na minha equipe, quando o barbeiro entra na equipe, a gente conversa, né, qual é a possibilidade de horário dele. Geralmente, quando o barbeiro entra na equipe, ele quer faturar o máximo possível, né, no começo, né? Então, normalmente, o pessoal, cara, eu não quero folgar, quero trabalhar 12 horas por dia, só quero folgar no domingo sim ou não, né? Então, tudo isso é questão de organização, né? Mas assim como tem barbeiros também, cara, eu quero trabalhar a partir das 2 horas, quero folgar uma vez na semana e um domingo sim ou não. Então, é perfis diferentes de barbeiros que traçam uma meta individual ali e, consequentemente, organizam com a gente, né? E a gente vê o que fica bom para os dois lados, né? Mas o barbeiro tem essa autonomia de criar a meta dele, tipo, eu prefiro trabalhar dessa forma, dessa. Tudo isso é ajustado dentro do... Claro que tem a questão da parceria, né? Sim. Da casa com o barbeiro. Não pode ser bom só para o barbeiro, né? Eu quero trabalhar, o cara que entra hoje quer trabalhar de segunda a sexta. Não tem como, né? Ele vai demorar muito a construir. Exatamente. A casa precisa também de um time completo para os finais de semana, né? Então, de começo, não tem como fazer isso, né? E o barbeiro também não vai querer, né? Porque os finais de semana, por exemplo, os melhores dias da casa, né? Então, mas com organização dá para fazer isso, sim. Certo. Então,
tanto o Fábio quanto vocês trabalham de segunda a sexta. E vocês param 6, 7 horas da noite. Ou seja, o melhor dia historicamente de uma barbearia é o sábado. Vocês não trabalham. O melhor horário da barbearia é depois das 6, 7 horas que todo mundo está saindo do trabalho e tem tempo para vir para a barbearia. Vocês não trabalham nesse horário. E mesmo assim, a agenda de vocês é disputada a tapa lá, que as meninas se quebram Mas lá. é que eu vou falar o que eu falo pro meu filho, cara. É que o pai é profissional. Aí quando a pessoa é profissional, cara, daí não tem horário. Cara. Mas isso parte de uma forma pensada, organizada para chegar nesse momento. Claro que vocês não começaram hoje, não começaram ontem. Mas o que eu estou percebendo é que é possível, existe um caminho, existe um processo que leva a pessoa para esse lugar. Coisa que muitas vezes a maioria dos profissionais hoje não tem. Os caras estão trabalhando 12 horas sem perspectiva de mudar isso. E se o cara quiser continuar trabalhando 12 horas, ele pode e aí vai faturar muito, muito mais. Mas sempre pensando em ajustar aquilo que o Davi falou, né? Um cara que quer mais tempo com família. Porque, na verdade, o que ele precisa? Do tempo que ele abriu a agenda, que ele disponibilizou a agenda, de ter cliente. E isso é um projeto, é um processo que você vai chegar nesse patamar. Óbvio que você não faz isso do dia para a noite, mas eu lembro que quando eu comecei, que eu atendia tipo 500, 600 atendimentos no mês, eu peguei essa época, mas muito tempo, tipo segunda, terça, quarta-feira, minha agenda ficava muito vazia. Uhum. E até porque não era agendado, né? Então era horário de chegada. O que acontecia? Ficava o dia todo parado, chegava às 6 horas, tinha 10 caras me esperando. Hoje, por exemplo, no caso de vocês chegam de manhã na barbearia e a agenda já está cheia, o dia todo. E o cliente vem certinho, vocês enchem o dia de trabalho, seja segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. E se dão ao luxo de não trabalhar no sábado, porque vocês construíram, planejaram e executaram um processo para chegar nesse patamar. Isso é fantástico, né? Porque se um consegue fazer, dá para modelar e reaplicar. Existem hoje profissionais que estão seguindo esse processo, estão caminhando para esse mesmo lugar que vocês já estão? Tem, cara. Tem ali no... Até a gente brinca, né? Quando a gente tá na barbearia, a gente tem aquela brincadeira sadia de um competir com o outro, né? Vem quem tá na frente, quem tá produzindo mais. E aí tinha um barbeiro ali, que é o Tonho, né? O Tonho é um cara super gente boa, bacana pra caramba. Que ele começou a trabalhar. Não pegava mais folga. E aí quando ia disputar com ele, não tinha graça, né? Porque, mas também o Tonho não folga. Mas é que eu falava pros caras, cara, é que o Tonho tá sendo inteligente. Ele tá focando em fazer a carteira dele. Vai tocar o quê? 3, 4, 5, quantas vezes ele querer. Quando ele vê que já tá tranquilo, ele vai começar a regredir. E tem muita gente que começa inverso, né? Começa de boa, aí vê que não consegue, vai. Começa a trabalhar depois lá na finaleira. Ele já não, ele focou, o que eu preciso? Preciso ter um salário bom. Para mim ter um salário bom, eu preciso fazer o quê? Trabalhar. Então, eu vejo de folgar, eu vou trabalhar. E aí ele socou a batata. E o bicho... Não, né? O alemão. O alemão entrou em março do ano passado e ele falou pra mim, cara, eu não quero folgar. Ele, não tá ficando louco, mano. Não vai folgar? Como assim? Não, cara, quando eu precisar eu te falo. E, cara, daí o tempo foi passando ali, depois de um mês na casa, eu já tava preocupado. Pô, mano, não tá cansado, mano? Não quer folgar? Não, cara. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 1 ano sem folgar. Daí ano que vem eu vejo. Esse cara não vai aguentar. Vai dar 3 meses, ele vai pedir pra sair. E, cara, esse ano agora de 23, ele bateu 1 ano em março e fez o que ele falou lá no começo. Trabalhou 1 ano sem folgar e a partir de março começou a folgar domingo e segunda. Uhum. Março bateu a meta, abril bateu a meta. Esse mês a meta tá quase batida ali. E trabalhando de terça a sábado, né? Muitas das vezes chegando às 2 horas da tarde, saindo um pouco mais cedo. Então é questão de foco. É focar no que o cara quer, organizar e depois
só administrar a agenda, né? Uhum. E hoje virou um gerente, né? E hoje virou um gerente. Nossa, o gerente Alemãozinho não quis vir, né? correu do podcast. né? Correu. Mas deixa, a hora dele vai chegar. Gente, que papo bacana com vocês, foi um prazer. Agora eu vou abrir um espaço aí para as considerações finais, né? Mas eu acredito que esse nosso papo aqui vai clarear muito para muito barbeiro que está começando, para muito dono de barbearia, com assuntos e ações que vocês tomam diariamente aí. Com certeza vocês são referência para esse povo todo e referências que levaram vocês ao patamar que vocês estão, né? Ninguém chega nesse lugar aí sem muito esforço, sem muito foco, sem querer realmente chegar, né? Tem que querer e tem que trabalhar para chegar nesses patamares em que vocês estão. Então, queria abrir aí para as considerações finais. Vamos começar pelo velhinho. Fábio, que abriu, né, esse espaço para estar com a gente aqui e já está de malas prontas aí. Vai ser um cara internacional agora, mas um cara que ajudou muito a gente em toda essa construção da Dom Pettini. Ele que dos caras que iniciaram a Dom Pettini comigo ali, é o último, né? Eu sou o último que estou ficando agora aí. Queria te agradecer de coração, sabe que o quanto eu te admiro, o quanto tu é importante para mim, não só como profissional, mas pela amizade que a gente tem, que vem de um período muito anterior a isso. E eu queria aqui publicamente te agradecer por todo o empenho durante todo esse período que tu teve com a gente, a lealdade que tu teve todo esse período com a gente aí, e a construção, não, estou me segurando aqui, e a construção de tudo que tu fez, e o que a Dom Pettini também, de alguma forma, conseguiu te entregar, e te agradecer de coração por todo esse empenho aí junto com a gente. Pô, Dani, ele sabia que eu ia fazer isso, daí ele fez na minha frente, cara. É fogo. Cara, eu que agradeço, né? Primeiramente, agradecer a Deus, a minha família. Quando eu falo em Deus, eu até me emociono, cara, não sei porquê. Mas assim, eu sou grato a Deus pela oportunidade que ele me deu, né? Pela sabedoria que ele me deu de eu poder entender que realmente seria um caminho bom pra mim. E depois agradecer a família Dom Pettini, né? Que acreditou em mim, que no caso a tua família, né, Dani? Tua esposa, tuas filhas. A gente tem, além de ter trabalhado esse tempo junto, a gente, como tu falou, a gente tem uma amizade já de anos, né? E tu foi um cara que sempre apostou em mim, um cara que sempre quis o meu bem. E não só o meu, cara. O Daniel, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? Acha ele assim muito... Pô, tem que trabalhar. Hoje ele já mudou um pouco, mas a visão dele não era que ele queria que a gente trabalhasse, cara. A visão dele era que ele queria te ver ganhar bem, tá ligado? Pra te poder passear, pra te poder ter uma vida de qualidade melhor. Então, às vezes as pessoas vejam o Daniel de uma forma diferente. Eu hoje entendo que o que ele quer é o quê? Pô, é fazer com que a gente tenha uma vida de qualidade que realmente a gente merece, né? Então, eu agradeço demais, cara, a tua família ali, a tua oportunidade que tu me deu de eu poder ir trabalhar com vocês. Sou muito grato à família Dom Pettini. Eu tenho a minha vida hoje, eu tenho muitas coisas devido a Dom Pettini, que me proporcionou muitas alegrias, muitos momentos bons. E só tenho te agradecer, cara. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E deixar aqui, né, um beijo pra minha esposa, que também Se esquecer dela, tua me apoiou muito e me deu bastante força, aos meus filhos e os meus clientes, né, que acreditaram no meu potencial, acreditaram no meu profissional, uns sem orelha, mas mesmo assim retornaram. Né? A sobrancelha não foi eu, cara. A sobrancelha teve uma, agora que eu me lembrei. Mas, pô, agradecer de coração os meus clientes. Tenho um carinho imenso com cada um ali que teve comigo esses longos anos que eu trabalhei ali, né? Então, um forte abraço pra vocês aí, dessa pessoa que admira cada um que vocês que vão ali, e a todos da Dom Pettini, os barbeiros que tiveram comigo ali esse tempo todo, que eu liderei. Hoje até tava brincando antes de sair,
falei acho que com uns 3 lá, que eu falei, pô, cara, a melhor equipe que eu tive foi essa agora que o Samurai tá pegando. Cara, os caras são muito, muito bacana, muito gente boa, os caras que não tem boca pra nada, tu pede, eles te ajudam, estão ali realmente pra ver o crescimento de cada um, não é aquele que só pensa nele, né? Ele tá ali com um conjunto, pô, eu quero crescer, mas eu quero levar o meu amigo, eu quero levar a casa, eu quero, né? É o que a casa tem, é o que a Dom Pettini tem, crescer, mas que os parceiros cresçam junto, já é uma das visões nossa, né? Então isso é muito top, cara, porque às vezes a gente pensa só no patrão, né? Pô, só o patrão que tá ficando rico, só o patrão. E de fato não é isso, né, cara? De fato ele quer que a gente realmente alcance os nossos objetivos e a casa crescendo, os barbeiros crescem, né? Então, cara, só te agradecer, Dani, por tudo mesmo. Depois eu vou deixar uma mensaginha lá ainda, né? Pra galerinha lá que eu não fiz ainda, né? Por isso que eu não quero que tu me tire ainda, deixa eu lá. Eu tenho que estar por dentro dos assuntos. Mas é brincadeira, é isso aí. Valeu. Show de bola. Esse é o Fabinho. Vai chorar também, não? Cara, o Fábio foi o cara que me ensinou bastante coisa, né? Quando eu entrei na Dom Pettini, tava começando, a primeira barbearia que eu trabalhei, tinha 19 anos, ali, começando a vida, né? E no primeiro dia que eu fui lá, o Fábio daquele jeito, né? Carrancudo, olhar fechado aí, puta merda, esse velho vai me incomodar, vai me encher o saco. Mas, cara, foi passando os dias ali, a gente foi trocando ideia, a gente foi se conhecendo melhor e a gente virou melhores amigos, né? A gente se deu muito bem sempre, assim, né? E o cara me ensinou tudo que eu sou hoje nessa profissão, acho que eu devo ao Fábio, né? Aprendi muito com ele, lidar com pessoas, é um cara que tem um coração gigante, né? Por mais que seja esse cara carrancudo aí, de fácil, mas é um cara que tem um coração enorme, né? Quem fala mal dele, cara, é porque nunca trocou uma ideia com ele, não conhece ele de verdade, né? Foi o cara que me ensinou tudo aqui dentro da barbearia, a lidar com pessoas, a ajudar o próximo, a ter empatia com as pessoas, né? Então, eu agradeço muito a ele, foi muito bom trabalhar contigo, Fábio. E, cara, obrigado por tudo, tá? Creio que, como tu falou, todo mundo tem o plantio e a colheita. Tenho certeza que a tua colheita vai ser gigante, né? Deus vai te abençoar muito. E é isso. Cara, obrigado por tudo, tá? Agradecer também ao Dani, ao convite, né? Agradecer à minha família, que sempre esteve comigo, sempre me apoiou, a minha noiva, né? Então, obrigado a todos os clientes também que estão comigo aí há bastante tempo, o pessoal mais novo também. Agradecer a todos, né? E que cada dia a gente seja mais próspero, né? E é isso. Show de bola. Vou bater palma dessa vez, não? Samurai. Não vai sair o Davi, não vai sair. Pois é. Então, cara, o Fábio é engraçado, porque, como ele mesmo falou, né, que ele tem essa expressão dele mais séria, mais fechada. Ele não faz muita questão de ele é o que aí deu, né? Ele brinca sério, né? Então, eu também tive aquela primeira impressão dele. Mas a gente se aproximou rápido, né? Eu entrei na Dom Pettini, a gente jogava bola e tal. Ele é um cara que eu admiro muito também, assim como o Daniel. Ele é um cara que eu admiro muito a liderança dele. E ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito iluminada, que acho que tá perto do Fábio é muito bom, entendeu? Tá próximo a ele. Então eu acho que ele vai ter muito sucesso, sim. Ele é um cara que ele é diferenciado de fato. E a gente vê os bons momentos, né? Apesar de eu ter chegado na família Dom Pettini por último, o sentimento é de gratidão, pela amizade, por esses momentos. E Deus te abençoe nessa nova caminhada aí. Valeu, cara, obrigado. E o Daniel também, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, apesar do nervosismo, tremedeira, não sei se é o ar ou se é... E eu queria agradecer meus clientes também. Agora eu tô na nova unidade, né, já puxar a sardinha pra mim aqui, que eu não fui apresentado ainda aqui, né, tô atendendo aqui no Angeloni, e foi muito bom, essa manhã foi muito gostosa, bastante troca. Isso aí.
Show de bola. Aline? Então, começando aqui a se despedir do Fábio, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, foi um dia, mas a gente sempre teve uma comunicação boa, né, por eu comandar as secretárias e ele ser o gerente do Angeloni. Então, te desejar bastante sucesso nesse novo caminho, que vai ser tudo novo, né, e te dizer que com certeza tu deixou um legado muito positivo dentro da Dom Pettini, tá, e com certeza tu tá deixando amigos aqui, né, amigos que vão estar torcendo pelo teu sucesso, da sua família, né, e a gente vai estar sempre aqui, te aguardando a visita. Top, vamos, com certeza. Né? Grata a Deus, né, por ter colocado a Dom Pettini e, acima de tudo, o Daniel e a Débora, as meninas que eu amo de paixão, né, a Dani e a Paola. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, eu não tenho patrões, eu tenho amigos, porque é o que realmente vocês são. Né, a gente precisa, às vezes vocês estão lá com a gente e não parece, não tem aquele clima de pressão, sabe? Já chega brincando, já ameniza toda a situação, então assim, vocês são fantásticos, não existe no mundo. A gente focou na despedida do Isso, Fábio, né? Mas agradecer muito ao Daniel, né? Isso, e aos nossos clientes, que eu também tenho um carinho enorme por cada um, aqueles que já são recorrentes e aqueles novos que chegam, a gente pega muito carinho, né, de verdade. E agradecer a minha família, meu esposo amado, meu filho, meu esposo que sempre está me suprindo, me socorrendo, né? E sempre me apoiando. E é isso aí, então, vamos pra frente. Show de bola, gente. É isso aí. Em clima de despedida ou até breve para o nosso amigo Fábio. É isso aí. Nós terminamos mais um Papo e Navalha, tá certo? Então fiquem com Deus, eu espero que esse conteúdo ajude muito vocês. E todas as semanas a gente está aqui com a galera nova, sempre trazendo algo positivo aí para o crescimento de todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima semana.